Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Esquenta SE4FP, ou SE4FP, que é um ciclo de palestras que prepara o terreno para o SE4FP, o Workshop on Software Engineering for Functional Programming. Este é um evento especial que faz parte da programação do CBSoft 2025, que vai acontecer em Recife entre os dias 22 e 26 de setembro, e o nosso SE4FP vai se dar no dia 23 de setembro, uma terça-feira pela manhã, com uma programação muito boa, já está lá no site, e voltada para a engenharia de software e programação funcional. O Esquenta SE4FP, eu estou misturando, né? SE4FP, SE4FP, vou ler SE4FP, em inglês mesmo, tem o objetivo de aquecer não só a agenda, mas também o coração e a mente da comunidade, trazendo conversas sobre temas interessantes, tecnologias emergentes, pessoas inspiradoras do ecossistema de linguagens funcionais e temas relacionados. E hoje temos uma convidada especial. Eu estou muito feliz em receber a Gabriela Moreira, que é engenheira de pesquisa na Informal Systems, mestre em computação aplicada pela UDESC, já participou do Elixir em Foco, porque o mestrado, acho que o TCC também, né, Gabriela, foi relacionado a Elixir, foram os dois, né, relacionados a Elixir e qual era o nome mesmo? A linguagem formal? TLA+. Vamos falar sobre ela hoje. Joia. Então, a Gabriela trabalha com tecnologias que estão na fronteira entre matemática, lógica e engenharia de software, e hoje ela vai nos apresentar essa linguagem que está ganhando destaque nesse cenário, que é a Quint, e a Gabriela já apresentou presencialmente no CBSoft 2024 uma oficina sobre Quint, e no caso essa oficina foi dentro do SBLP, que é o Simpósio Brasileiro de Linguagem de Programação, que também vai acontecer dentro do CBSoft de 2025. Então, todo ano tem... Eu acho que só mudou esse ano que o SBLP do ano passado, acho que foi nos 2 ou 3 primeiros dias, esse ano vai ser nos 3 últimos dias. Então, para quem ainda não conhece, a Gabriela vai apresentar a Quint, claro, mas é uma linguagem de especificação funcional e declarativa. Eu não vou dar mais detalhes para não dar spoiler. Mas, antes de passar a palavra para ela, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores do SE4FP, que tornam esse tipo de conteúdo possível. Inclusive, eu acho que tem várias empresas que poderiam estar aqui também, porque a gente está conseguindo alcançar um público bom da comunidade de engenharia de software funcional. Mas eu vou falar sobre as que estão nos patrocinando, que são a Dashbit, empresa do José Valim, que é referência em Elixir e Erlang, a Erlang Solutions, que tem uma forte atuação no ecossistema Erlang, então tem o pessoal lá de Erlang, de Elixir, eu acredito de Glean também, e a Erlang Ecosystem Foundation, que é uma fundação do ecossistema de Erlang, que apoia e conecta iniciativas globais nesse mesmo ecossistema. Também agradecemos, claro, ao CBSoft por acolher o SE4FP dentro da sua grade, é um passo importante para fortalecer essa visibilidade da programação funcional na academia e na indústria brasileira e, quem sabe, seguir os passos aí do Lucas Veja, que fez uma ótima contribuição para a engenharia de software para a Elixir. Quem sabe, a partir do SE4FP, a gente vai ter mais trabalhos contribuindo para a engenharia de software relacionada a linguagens funcionais. Essa live está sendo transmitida ao vivo no canal do Fronteiras da Engenharia de Software e depois a versão editada vai ser disponibilizada no feed do podcast Elixir em Foco. Então, se você está assistindo agora ou vai ouvir depois, então seja muito bem-vindo. Gabriela, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Adolfo, obrigada pelo convite, fico bem feliz de estar falando com a comunidade brasileira de novo. Não tenho tantas oportunidades aqui, mas gosto muito de falar quando tenho aqui. Você esteve até num podcast, não me lembro se aquele podcast era da própria Informal Systems ou é de outra organização? Não, de outra. O último que eu estive foi da Suécia, sobre linguagens funcionais também. Então, recomendo que você lá no LinkedIn, aí as pessoas vão ficar sabendo de onde você aparece. Mas antes, uma pergunta rápida. Durante a palestra, se alguém fizer perguntas aqui no chat, ou no chat do YouTube, então, por sinal, quem estiver assistindo no YouTube pode fazer perguntas por aí também.
Você prefere que eu interrompa para trazer as dúvidas ou prefere deixar tudo para o final? Pode interromper, sem problema nenhum. Joia. Então, combinado, a palavra é sua, você tem o tempo que precisar. A gente está aqui mais para aprender com você sobre Quint e boa apresentação. Beleza. Eu vou compartilhar minha tela, então. Vou roubar a sua apresentação aqui, colocar o meu... Opa, quero botar este aqui. Funcionando? Todos bem? Legal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Quint, né, como o Adolfo falou, uma linguagem de especificação, e vou estar explicando o que é isso também. Então, geralmente eu tenho mais tópicos, assim, nas minhas agendas, mas hoje eu deixei mais simples, com 2 tópicos. Então, vou passar mais ou menos metade aí do meu tempinho aqui falando sobre Quint, explicando o que ele é, porque não é tão simples assim de explicar, né, então vou ter que dar um pouquinho de base aí. E na segunda parte, então, eu vou falar sobre alguns desafios que estão relacionados com esse aspecto funcional da linguagem. E aqui é um pouco no sentido de que se alguém tiver sugestões, ideias do que a gente poderia fazer para esses desafios, não são desafios, assim, que estão impedindo o progresso, né? Mas são coisinhas, assim, que já pensei um pouco sobre, não tenho certeza de como resolver, então se alguém tiver ideias, vai ser uma parte legal para a gente talvez ter algumas discussões. Mas primeiro eu preciso explicar, então, o que é Quint e o que são especificações formais. E linguagem de especificação. Então, linguagens de especificação, elas não são como linguagem de programação, tá? Elas não são feitas para a gente rodar programas, para a gente colocar em produção, para a gente ler input, escrever output, elas não fazem esse tipo de coisa. Elas são feitas para que a gente escreva descrições precisas, definições precisas de alguma coisa, do nosso algoritmo, do nosso protocolo, do nosso sistema, talvez. Então, elas são feitas para ter esse nível de descrição precisa. Claro que linguagens de programação, né, programas, eles também são precisos, certo? Então, não é que, programas são, de certa forma, imprecisos. Mas, geralmente, programas, a gente tem um nível de detalhes muito alto, né? Então eu vou mandar uma chamada RPC para cá, e daí eu vou receber esse header. A gente tem alguns tipos de detalhes ali que atrapalham a nossa análise, seja ela humana ou seja ela automatizada, né? Então, com linguagem de especificação, a gente fala, olha, não preciso me preocupar se eu estou usando RPC, de onde que vem a informação e tal, eu preciso me preocupar só com o que eu quero me preocupar, com o que é importante para mim, que é importante para minha análise e para o meu nível de precisão. Então, a gente consegue se manter no nível mais abstrato do que com programas, geralmente. Aí, botei aqui alguns exemplos de linguagens de especificação formais. Quint, que eu vou falar hoje, TLA+, também vou falar que está bem relacionado, e algumas outras que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, Alloy, redes de Petri, o Z, I20B, o Prism, enfim, temos várias aí. Acho que não coloquei aqui no slide, mas assim, eu falo de especificação formal, né? Então, isso vem da área de métodos formais. Formal porque a gente vai ter ali uma semântica formal do que significa cada coisa, que a gente está definindo dessa forma precisa, né? Então, fizemos definições precisas, que tem ali a sua própria semântica formal, e que a gente sabe exatamente o que aquilo significa. Existem também outras formas, você pode talvez pensar que o ML é uma forma de especificação, que você escrever ali uma documentação até em português, em inglês, é uma especificação também, mas aqui a gente está falando de linguagens formais, né, que a gente tem ali uma linguagem, sua semântica e tal. Então essa aqui é a minha primeira introdução, e aí aqui já fica um pouquinho mais com um quesinho de marketing, tá, que eu peguei lá do nosso site, mas é para tentar explicar o que é o Quint, né. Então, o Quint ele é uma linguagem que é executável, ela é abstrata e ela é moderna. E daí onde que eu comparo esses pontos do Quint contra outras coisas que já existem, né? Então, executável, a gente compara com o que as pessoas geralmente fazem. Então, quando a pessoa geralmente quer definir o seu próprio protocolo, definir o seu algoritmo, geralmente ela vai escrever ou um artigo ou uma documentação em Markdown lá no GitHub, certo? Então, o artigo pode conter ali um pseudocódigo e tal, e essas coisas podem ter falhas, né? Então, com o Quint, a gente vai ter, por exemplo, uma resolução de nomes e um type checker, né, uma checagem de tipos, que vai fazer com que, com certeza, a gente não está definindo uma coisa sem ter antes, usando uma coisa sem antes ter definido, que acontece muito, eu já li muitos artigos e muitas documentações tal que falam, aqui é só chamar tal função, tá, mas aonde que
eu acho tal função? Como é que eu sei que tal função faz, né? Então, acontece muito a gente esquecer de algumas coisas, ou de, sem querer, errar ali os tipos, aí tu tá lá escrevendo teu artigo, aí tu muda um pouco ali o tipo de uma parte, mas esquece de arrumar em outro lugar. Podem ter esses tipos, né? O papel, ele aceita qualquer coisa. E elas não são executáveis, né? Então, a gente tenta ali, se preciso, na nossa definição, mas escrevendo em Quint, como a gente tem esse aspecto executável e essas checagens estáticas, então a gente consegue ter mais precisão e segurança naquilo que a gente está escrevendo. Então, isso aí é um fator bem grande, que a gente tenta incentivar pessoas, ao invés de ficar só escrevendo documentação em Markdown, em colocar pelo menos partes de Quint na documentação delas, para a parte mais importante, para que a gente possa checar as coisas. Ela é abstrata, onde a gente pode, então, definir somente aquilo que importa para a gente, né? Só que é importante não ficar se preocupando se a gente está usando RPC, ou se a gente está recebendo isso no header ou no corpo do negócio, e esse tipo de coisa, que atrapalha o nosso raciocínio. E ela é moderna, né? Então, existem outras linguagens de especificação formal, como eu falei, a maioria delas é um tantinho antiga, e não evoluiu tanto, assim, com o que a gente espera de linguagens hoje. A gente está tentando fazer com que programadores usem Quint, certo? E os programadores, só os engenheiros de software, estão acostumados com uma certa experiência. Estão acostumados a ir lá, abrir o VS Code, instalar uma extensão e começar a usar. E se tu digita alguma coisa errada, ele vai sublinhar a palavra em vermelho para você. Você está acostumado a poder usar o negócio no terminal ali, instalar pelo terminal e usar. Então, existe uma experiência que as pessoas esperam ter e que geralmente elas não têm com essas outras linguagens, certo? Então, você precisa de instalar uma IDE específica, não tem geralmente um feedback tão rápido ali de você estar digitando no editor, conseguir aquilo. Então, o Quint, ele quer ter essa experiência mais moderna que as pessoas estão já esperando ter, né? Então, a gente focou bastante nessa parte também. Especialmente com a sintaxe, que é o que eu vou estar falando daqui a pouquinho. Então, aqui, a gente fez essa arte para um blog post, eu quis trazer ela aqui, comparando um pouco assim, a ideia de escrever uma especificação em Quint versus só colocar um pseudocódigo lá no meio do artigo, né? Então, o pseudocódigo está lá, pode ter erros, né? Pode ter probleminhas, enquanto... E tu não consegue fazer muita coisa com ele, a não ser ler e tentar entender, né? E tentar implementar. Enquanto com Quint a gente tem análise estática, a gente pode gerar testes a partir do modelo, então usar isso como base para gerar testes para o nosso código em produção. A gente pode escrever e verificar invariantes, que são tipos de propriedades. A gente pode interagir através da REPL, né? REPL é como se fosse ali o GHCI do Haskell, coisas assim. A gente pode interagir com ela no terminal. A gente pode gerar traces, que são execuções, e daí tentar visualizar eles ou usar para quaisquer outros motivos. E a gente pode também fazer testes baseados em propriedades. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer com a especificação em Quint que a gente não conseguiria usando só papel e caneta. Então, saindo um pouquinho do discurso de marketing, voltando um pouquinho mais para o concreto, né? Como que é? Então, o que funciona, como é que a gente faz? A gente tem modelos e propriedades, e a partir disso a gente consegue um resultado. Então, a gente tem dois inputs, que na verdade estão num arquivo só, né? Então, no Quint, tanto o seu modelo quanto as suas propriedades, ambos são feitos em Quint, tá? Não é assim em algumas outras linguagens, mas aqui a gente tem tudo vindo do mesmo lugar. Então, a gente tem lá, por exemplo, aqui um modelo de um banco ali, onde tem depósitos e saques, e a gente fala que os saldos nunca podem ser negativos. Essa é a nossa propriedade, certo? Então, a gente tem um modelo que define o que é um depósito, o que é um saque, como que as coisas acontecem, e a propriedade que a gente está querendo validar é que não podemos ter saldos negativos. Não quero ter saldos negativos no banco, isso seria muito ruim, significa algo muito errado. Então, não importa quantos depósitos e quantos saques eu faça, nunca pode ser verdade que os saldos são negativos. É isso que eu estou querendo verificar. E aí eu posso dar esse meu input, né, o meu modelo e minhas propriedades, para ou um model checker ou um simulador, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso. E essas coisinhas vão me dar um output de ou vai ser tudo certo, realmente essa propriedade é satisfeita, ou uma violação foi encontrada. E aqui é quando ele percebe, olha, existe algum caso aqui onde os saldos ficam negativos, isso é muito ruim, mas ele não pode nem ser um falso positivo, ele vai sempre te dar um caso concreto onde isso acontece. Então, não existe falsos positivos no Quint. Ele falou para mim que tem um bug, mas na verdade ele não tem. Não. Se ele achou algum problema, ele vai te dar exatamente, olha, no estado 0 começou assim, depois foi para esse estado, depois foi para esse estado, e foi assim que chegou a esse cenário problemático. Tá? Então, essa é a ideia. Você tem o modelo e propriedades como input e como output, ou tá tudo certo, ou
tem algum problema específico, tá? Model checker ou simulador, tá? O model checker, ele vai fazer verificação formal da sua propriedade. Se o model checker diz, está tudo certo, é porque sim, está tudo certo. Ele examinou todos os possíveis cenários e não encontrou nenhum caso onde a propriedade foi quebrada. Então, você tem garantia 100% de que aquela propriedade é satisfeita naquele modelo. Ainda tem chance de tu ter modelado errado, de tu ter feito a propriedade errada, mas se tu fez certo, então tem garantia de que, sim, aquela propriedade é satisfeita. Já o simulador, ele vai tentar alguns casos aleatórios, certo? Ele é bem útil para começar a debugar, até porque às vezes o teu modelo é muito grande para o model checker, ele não vai conseguir explorar tudo, e o simulador já te dá uma garantia bem legal aí. Na prática tem sido muito útil a gente usar o simulador, tá? Então, se o simulador diz que está tudo bem, não quer dizer necessariamente que é impossível que exista um problema, certo? Mas o model checker, sim, ele te dá verificação formal. Eu não vou falar muito sobre verificação formal hoje, tá? Acho que tem bastante conteúdo aí sobre isso, eu vou acabar focando em outras coisas, mas é um assunto que eu gosto bastante também. Deixa eu fazer a conexão aqui com o próximo slide. Então, eu falei, né, o modelo e a propriedade. A propriedade, eu meio que já expliquei, é uma coisa que vai sempre ser verdade. Então, por exemplo, sempre vai ser verdade que os saldos são maior ou igual a zero, certo? Mas o modelo, o que é esse modelo? É código? É uma implementação? Como é que funciona? Né? Então, aqui eu quis trazer um pouco do que é o modelo. Tá? Então, isso aqui eu tirei só um print lá do site do Quint, porque eu gosto da explicação que eu coloquei lá. O modelo, ele é um sistema de transições, ou que a gente geralmente chama de máquina de estados, certo? Então, a gente vai ter estados e transições. Então, se a gente fosse escrever formalmente ali um sistema de transições conforme a definição em livros-texto, seria mais ou menos assim, né? A gente tem uma lista ali de alguns estados, algumas transições e os estados iniciais. Isso aqui seria uma máquina de estado onde a gente tem basicamente esse desenho aqui, né? A gente começa de um estado inicial, onde o valor aqui é 1, né? Estado 1, a gente vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4 e vai para o 5. Essa é uma máquina de estados aqui bem tosquinha, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem de máquinas de estados. Isso é o modelo. O modelo é sempre uma máquina de estados. Porém, ficar listando todos os estados de um sistema assim é, de certa forma, inviável, certo? Muitos sistemas são muito extensos, tem muitos estados, a gente não vai listar um por um todos os estados do sistema. Então, a gente tem uma linguagem mais poderosa para isso, de uma forma mais poderosa de descrever esses sistemas de transições, que é aqui o Quint, certo? Então, no Quint, a gente vai escrever alguma coisa mais ou menos assim, né? A gente vai ter uma variável x ali, que vai representar o nosso estado. Aí a gente fala que a gente começa com x sendo 1, e daí a nossa transição, a nossa ação que define nossas transições, ela diz assim, x no próximo estado é igual a x no estado atual mais 1. E essas três linhas aqui estão definindo, na verdade, uma máquina infinita, né? Uma versão infinita dessa máquina de estados aqui, certo? Então, a gente tem muito mais expressividade do que se a gente fosse listar os estados um por um. É para isso que a linguagem serve, certo? A linguagem de Quint, ela é toda feita para você definir máquinas de estados e propriedades. Mas propriedades é a parte mais tranquila, assim, em termos de linguagem, né? Mas é uma linguagem para você definir máquinas de estados, não para você escrever um programa que vai ler o input ou receber um request e retornar alguma coisa. Ela é uma linguagem para definir máquinas de estados. E a máquina de estado, então, é o seu modelo. A ideia que eu trouxe também, o exemplo que não quero olhar muito a fundo, tá? Mas para a gente ver, então, aquele exemplo do banco, né? Então, a gente tem aqui uma variável que são os saldos, né? Que a gente vai ter um mapa, então, que mapeia strings, que são os endereços dos usuários, para inteiro, que são os saldos deles. A gente tem aqui um número fixo de usuários, que é a Alice, o Bob e o Charlie, e daí a gente tem duas ações aqui, a gente pode depositar, que vai atualizar o saldo daquela pessoa que está depositando, somando ali o valor, ou a gente pode sacar e vai, então, subtrair o valor ali do saldo da pessoa. Aí a gente define o nosso init, todo mundo começa com 0, e aí a nossa ação de transição aqui vai dizer que a gente escolhe aí, de forma não determinística, alguma conta, de forma não determinística, algum valor, né, alguma quantidade, e ou a gente deposita ou a gente saca aquele valor daquela conta, certo? Então, basicamente, aqui a gente está definindo todas as possíveis flechinhas lá, né, nossas bolinhas e flechinhas, a gente está definindo todas as possíveis flechinhas que a gente pode ter, tá? De forma bem poderosa. Então, aqui a gente vai ter definindo uma quantidade bem alta de estados com isso aqui, né, que a gente tem aqui de 1 a 100, o nosso valor pode ser, entre 3 endereços, tem uma parte combinatorial bem grande, entre vários passos também.
É isso que a gente está definindo e a gente está dizendo a nossa propriedade aqui embaixo. Então, até aqui, toda essa parte de cima é o modelo. E aqui embaixo a gente tem a nossa propriedade, que está dizendo que os saldos, eles sempre têm que ser maior ou igual a zero, certo? Para todos os endereços, o saldo daquele endereço tem que ser maior ou igual a zero. E daí a gente está tentando perguntar aqui, né? Será que essa propriedade é satisfeita? Será que o que está escrito aqui é verdade para todos os estados? Não importa o que eu escolher aqui de endereço, não importa o que eu escolher aqui de quantidade, não importa se eu escolher deposit ou withdrawal a cada passo, será que isso sempre vai ser verdade? Não, né? Tem um bug aqui. E aí, se a gente pergunta pro Quint, né? Quint, aqui eu usei o simulador, né? Então, Quint, executa aí para mim, né? Simula aí essa minha especificação com essa invariante. E o Quint vai me retornar isso aqui, tá? Ele vai falar, olha, achei uma violação, achei um problema, onde no estado 0 todo mundo tinha 0 de balanço, 0 de saldo, e no estado 1, a Alice ficou com menos 63. Menos 63 é um número negativo, quebra a nossa propriedade. Como que isso aconteceu? Aí eu posso usar algumas features ali do Quint para tentar entender isso e tal, né? Ou posso manualmente vir aqui procurar, né? E aqui o problema acontece porque quando a gente vai sacar, a gente não verifica antes se existe saldo suficiente. Então, um pouco tosco aqui o exemplo, né? Mas só para demonstrar, né, o que o Quint faz. Então, é isso que a gente faz. A gente escreve módulos como esse aqui, com nossos modelos e propriedades, e a gente pede para o Quint ver se a propriedade é satisfeita ou não. E com isso a gente consegue mais confiança, né, que o nosso software está correto. Então, ele sempre traz quando ele acha uma violação, ele traz um contra-exemplo, né, um exemplo de execução que quebra a minha propriedade. Essa foi a minha explicação ali básica do Quint. Eu falei algumas coisas assim, como que a gente quer fazer o Quint, como que a gente pensa nessas ideias, mas assim, o Quint ele já está feito. Muitas coisas para serem melhoradas ainda, tenho infinitas ideias, mas ele já está bem estável, bem tranquilo de usar, a gente consegue usar tranquilamente. Hoje em dia eu tenho mais usado o Quint do que mexido nele, para ser sincera, e a gente tem um número legal aí já de projetos usando o Quint, tá? Então, todos isso aqui está lá no site do Quint, todos eles já têm aqui uma especificação, vocês podem olhar a especificação, ver como é que é feita. A maioria desses projetos vocês vão ver que está, ou vocês podem, se forem atrás, então vocês vão ver que está ligado à blockchain, tá? A empresa que eu trabalho, ela está associada com blockchain, é onde geralmente circula mais incentivo monetário para esse tipo de pesquisa hoje em dia. Não é específico, o Quint não é específico para blockchain, você pode usar ele em qualquer aplicação, ele é de propósito geral. Porém, as empresas que têm mais incentivo em segurança, em procurar segurança para o seu software, são essas empresas financeiras, né, que estão rodando código financeiro, que envolve dinheiro das pessoas de forma descentralizada. Então, existe bastante preocupação com segurança e bastante dinheiro para ser investido em segurança. Por isso, muitos desses projetos têm especificações formais em Quint, tá? Muitos deles usam Lean também, talvez aqueles que têm mais dinheiro ainda, né, vão para o Lean e tal. A gente pode conversar também sobre isso se tiverem interesse depois. Mas então, só para mostrar aí que, né, já tá assim, lá fora, já tá na indústria e tal. E aqui falando um pouco de por que a gente fez o Quint, né, como que ele apareceu, como que ele começou a existir. Tem a empresa que eu trabalho, a Informal Systems, desde que ela foi fundada, ela já tinha um time de verificação, assim, de métodos formais bem forte, e eles usavam TLA+, certo? TLA+, é outra linguagem de especificação, eu vou falar mais um pouquinho depois, mas é essa linguagem que o pessoal usava, já desde o começo. Mas, apesar de que quem era ali da área de especificação formal conseguia usar o TLA mais tranquilamente, pessoas novas que não tinham contato com essa área estranhavam muito o TLA+. Eles não queriam de jeito nenhum ter que aprender, era muito complicado, tinha bastante atrito, assim, para conseguir que mais pessoas escrevessem as especificações e até lessem, até ler as especificações que outra pessoa escreveu em TLA+, era um pouco complicado, tá? E a primeira coisa que a gente quis fazer é como que a gente ajuda o TLA+, como que a gente melhora, né, as ferramentas ao redor de TLA+, como o Adolfo comentou na introdução, né, foi o meu TCC e o meu mestrado foi ao redor de ferramentas para TLA+, né, nesse caso eu estava gerando código Elixir a partir de TLA+, e depois gerando testes a partir de TLA+. Então, a gente estava tentando ajudar TLA+, mas a um ponto a gente só falou, não, é muito complicado ajudar
o TLA+, pela forma como as ferramentas são, algumas coisas são mais engessadas, a sintaxe e a gramática são bem engessadas, são enormes. Acho que a gente precisa realmente de um recomeço, certo? E aí foi a ideia de criar uma nova linguagem que pega tudo aquilo que é bom de TLA+, e muda o que não é, né? Então, o Quint, ele herda muito de TLA+, eu também vou falar disso. Mas então, para não ficar falando aqui como que não é, né? Assim, só pra gente ter uma noçãozinha da gramática da sintaxe do TLA+, tá? Ela é bem elegante. Se vocês já mexeram com Agda, com Lean, talvez vocês gostem bastante dessa sintaxe. Quem vem da área da matemática, eu super recomendo TLA+. Né? Se você não veio da área de computação, não veio da área de TI, você veio da matemática, cara, TLA+, provavelmente é a ferramenta para você, é maravilhoso. Mas não era o nosso caso ali na Informal, né? A gente estava trabalhando bastante com programadores, engenheiros. Então, isso aqui era bem complicado, assim, né? E aqui ainda tá em Unicode, né? Normalmente a gente digita isso em ASCII, então esses símbolos são mais feinhos. Então, tem algumas coisas assim, aqui que essa seta aqui significa, ela é diferente dessa seta aqui. Qual que é a semântica disso aqui, assim, né? É difícil de lembrar, tá? Eu trabalhei bastante com TLA+, e eu tenho dificuldade, às vezes, ainda com a sintaxe. Apesar de ser bem elegante de ler, ela é bem compacta, bem concisa, eu gosto muito de TLA+. Mas a gente fez, então, uma sintaxe mais familiar para programadores, que é essa aqui, né? Então, essa aqui é a sintaxe do Quint, ali para a mesma parte do código, tá? Então, a gente tem, primeira coisa, tipos, certo? TLA+ não é tipado, a gente tem erros de tipo em runtime. No Quint, a gente tem tipagem estática, você só precisa anotar, acho que eu escrevi isso em algum lugar, mas no slide, a gente só precisa anotar os tipos das variáveis e constantes, que são bem poucos, e a grande maioria dos tipos, por exemplo, esse aqui, a gente não precisa anotar, né? Como no Haskell ali, a gente é capaz de inferir a maioria dos tipos, exceto aqui nas variáveis e constantes. Mas, né, não só isso, então a gente tem operadores bem descritivos, né, os nomes dos operadores, por exemplo, em vez de usar o símbolo do for all, a gente escreve for all. Em vez de usar o símbolo do pertence, a gente usa o in, né? Aquelas setas que eu falei, uma delas aqui se chama map by, certo? Que a gente está criando um mapa com uma certa função a partir de um certo conjunto. Então, uma das considerações que a gente teve na sintaxe as pessoas, tem muitas pessoas que a linguagem de programação que elas mais usam é Java, outros é Rust, outros é Go, outras é Haskell. E elas vão usar aquela linguagem todo dia, e mesmo que a sintaxe seja ruim, mesmo que tenha coisa difícil de lembrar, elas vão se acostumar, porque elas estão usando aquilo todo dia. Com especificações formais, esse não é o caso. Geralmente as pessoas não estão usando essa linguagem todos os dias. Elas vão usar lá de vez em quando precisam mudar alguma coisa mais core, assim, né, do protocolo, de alguma coisa, elas vão voltar para a especificação formal. Mas no dia a dia, geralmente isso vai ser uma segunda ou terceira linguagem para elas. Então, tem que ser fácil de lembrar, certo? Então, esse foi um dos nossos principais motivadores aí para... É um pouco menos concisa, né? Você fica um pouco mais verbosa, mas ela você não precisa lembrar o que significa alguma coisa, geralmente, né? Você consegue, só de ler, assim, já entender o que a coisa faz. Também uso o mínimo de símbolos, né, que também são mais uma coisa para lembrar, mais uma coisa para o que isso significa, ir atrás, entender. Né? Então, essa aí é a ideia. Mas a gente herda muito de TLA+, né? De herda a semântica, que é uma das coisas mais importantes. Então, é basicamente só uma sintaxe nova em cima de TLA+, e ferramental, né? Então, essa sintaxe realmente a gente consegue transpilar, então, né, Quint para TLA+, tem um comandinho lá que você roda, coloca o Quint como input, ele te dá o TLA+, você pode fazer o que você quiser, tudo que você faz com a especificação em TLA+, você consegue fazer com o Quint também. Então a gente consegue usar os mesmos model checkers, a gente não teve que fazer o model checker do zero. Então o model checker, só lembrando, é aquela ferramenta que vai fazer a verificação formal para ti. Então é como se fosse assim o compilador, né? Em vez de ser aquela coisa que vai rodar o código, a gente tem o model checker, que é o que vai verificar o código, né? Então a gente usa os mesmos backends ali, os mesmos model checkers. E agora sim, começando a entrar no tópico de funcional, né? Ambas são declarativas e não imperativas, né? E acho que eu não sei se a gente consegue exatamente falar que uma linguagem de especificação é funcional, certo? Nunca vi essa nomenclatura, para ser sincera, mas elas são declarativas. Declarativa é funcional aqui, né? E esse foi o motivo também que eu escolhi o Elixir para fazer o meu TCC.
fazer geração de código para Elixir, porque como gera uma coisa declarativa, funcional, converter aquilo ali para uma coisa declarativa, funcional, como Elixir, fazia muito mais sentido. Existe uma versão imperativa de TLA+, que se chama Pluscal, tá? É uma outra linguagem. Ela tem o mesmo objetivo do Quint, fazer TLA+, mais acessível para engenheiros. Mas eles tomaram uma rota completamente diferente. A gente do Quint, né, pensou, a parte declarativa não é o difícil. As pessoas estão cada vez mais aprendendo a programar de forma declarativa, aprendendo a usar maps e filters, né, até no JavaScript as pessoas usam map hoje em dia. Então a parte declarativa, a parte funcional, não é o problema. O problema é a sintaxe. Tá? A gente pensa isso. O Pluscal fala o contrário. Ele fala, as pessoas não conseguem escrever TLA+, porque é muito declarativo. Vamos fazer ele ficar mais imperativo. Porém, eles não mudam a sintaxe. Então, aquela sintaxe complicada continua lá, só que agora com um paradigma imperativo. Certo? Então, mesmo objetivo, estratégias diferentes. E aí, assim, existem coisas a mais em Quint que não existem em TLA+, certo? Mas isso não impede a transpilação. Por exemplo, as anotações de tipo. TLA+, não tem tipos. Então, quando a gente transpila, a gente não precisa manter os tipos, mas eles adicionam informação adicional, né? Adicionam informação adicional, é bom, né? Mas adicionam mais informação. Por exemplo, quando você está usando o Quint para documentar o seu protocolo, o seu algoritmo, ter a informação de tipo ali, verificada, ajuda quem está lendo, né? Tá, isso aqui é um inteiro, isso aqui vem daqui e tal, né? Ajuda. E esses qualificadores ou modificadores que vão funcionar mais ou menos como anotações de efeito, eu vou falar um pouquinho deles depois, ou daqui a pouquinho. Tô indo um pouquinho mais devagar do que eu queria, então eu vou tentar dar uma acelerada, tá? Pra gente chegar na parte mais interessante. As anotações de tipo, então, como eu falei, a gente só vai precisar anotar para as variáveis, que são ali, sei lá, 5 por modelo, no máximo. Não é como a gente precisa precisar de variável o tempo todo, né? Elas são só aquilo que define o que o estado é. E as constantes, que também são bem poucas. Mas, assim, para 95% das coisas que você escreve, vai ser inferido. Você não precisa anotar. Então, eu não vou falar muito sobre o sistema de tipos, porque não tem nada de muito especial sobre ele, né? Ele faz aí o que a maioria das linguagens faz. Mas eu queria falar sobre esses modos, né? Que tem a ver com o sistema de efeito. E eu acho que eles trazem uma coisa interessante aqui para essa reflexão sobre o paradigma funcional. Então, a gente tem três... Não três. A gente tem alguns modos. Eu dividi eles em três aqui no meu slide, mas a gente tem um modo que fica mais... coloca as definições nesse layer, nessa camada funcional. Tá? E ali, onde a gente geralmente vai definir nossa lógica de negócios, nosso core do nosso algoritmo. E essa parte do Quint, as definições que são desses modos, elas vão ser bem semelhantes, ou até mesmo idênticas a coisas de programação funcional, certo? Então, a gente vai ter definições puras, que é o pure def, a gente vai ter o def, que são definições que não são puras, né? Tem o pure val e o val. Sempre que a gente tem o modificador pure, isso aqui é a palavrinha que aparece ali antes da definição, né? Então, se eu definir uma função f, eu posso chamar ela de pure def, val, pure val, ou dos outros modos ali. São aquela palavrinha que aparece antes da definição. Quando a gente bota a palavrinha pure, o qualificador pure, isso quer dizer que a gente não pode ler valores do estado. E é aquela ideia mesmo de função pura que a gente tem a definição, né, em linguagens funcionais. Né? O mesmo input sempre resulta no mesmo output. Né? Os mesmos argumentos sempre resultam no mesmo retorno. É exatamente aqui o caso. Se a gente interage com o estado, se a gente lê coisas das nossas variáveis de estado, que vão mudando a cada estado, a gente não tem mais pureza, certo? Porque em algum momento você chama essa função, ela vai retornar uma coisa, em outro estado você chama, ela vai retornar outra coisa. Então, puro quando é puro, e não pode colocar o puro se não é puro. Tá? E daí só tem a diferença que def, ele tem parâmetros, e val não tem parâmetros, assim como no Scala, aí para quem conhece Scala. E daí a gente vai ter as actions. Então, a palavrinha action, ela vai ser aquilo, as partes que definem a máquina de estados, né? Então, basicamente, onde a gente tem aquele x' igual a x mais 1, quando a gente tem aquela linha que fala sobre o próximo estado, está falando como que x evolui ao longo do estado, a gente vai ter que escrever isso no
modo da action. A gente vai ter que colocar a palavrinha action. E ali também a gente pode ter aquele não determinismo lá, né? O non-det que apareceu ali na especificação antes. Então, quando a gente está falando sobre a máquina de estados, sobre nossos estados e transições, a gente está no modo action. Eu vou entrar muito aqui no detalhe, tá? E a gente ainda tem as propriedades e as runs que estão ali no layer a mais. Mas nosso modelo, ele é definido com as coisas desse modo funcional aqui e as ações. Então, eu vou falar um pouquinho. Deixa eu ver. Isso aqui tá. Espero que esteja claro o suficiente, se tiver muito confuso essa parte, mas então, só para reforçar, né? Então, a gente tem as ações que vão falar sobre como que o estado evolui, a gente vai definir as transições, tá? Eu estou num estado assim, daí eu posso ir para um estado assado ou para um outro estado. Certo? Isso a gente vai estar nas ações, e a gente pode, na verdade, escrever tudo com ações. Se eu quiser, eu não preciso escrever nenhuma puredef, nenhuma def, nenhum purval, nenhum val na minha especificação inteira. Eu posso fazer ela inteira só com as ações, certo? Mas eu tenho essa opção de escrever uma coisa nesse layer mais contido, nesse modo mais contido, que é o funcional, para facilitar ali a minha escrita. Essa divisão de modos, ela não existe explicitamente no TLA+. Apesar de que o criador do TLA+, o Leslie Lamport, ele define, sim, esses layers lá no livro dele. Ele fala que o TLA+, é dividido em layers, mas, assim, é só um conceito, assim, não existe na linguagem de nenhuma forma, né? E no Quint a gente quis deixar isso claro porque a gente achou que isso fosse uma coisa importante. E, de fato, ele se tornou uma coisa muito importante, porque ele acabou causando um novo estilo de escrever especificações. Então, ali na Informal, a gente foi escrevendo mais especificações agora usando o Quint, né? Então, a gente estava acostumado com TLA+, movemos para o Quint. Quando a gente foi para o Quint, a gente escrevia bem do mesmo jeitinho. Aquilo que a gente escrevia em TLA+, a gente escrevia em Quint também, só mudou a sintaxe. Mas, com esses recursos ali dos modos, a gente começou a mudar um pouco o nosso estilo. Isso não veio de mim, isso veio de outros colegas, tá? Eu estava preocupada em fazer ali o action mode, né? O modo ali da palavrinha action, fazer algumas features para ele, fazer ele ficar mais fácil de usar, estava me preocupando com isso. Enquanto isso, os meus colegas, eles desenvolveram esse estilo, tá? E o que eles fazem eles tentam manter o mínimo possível de complexidade no nível de action. E eles tentam empurrar, né, colocar o máximo de complexidade possível no nível funcional, né, que são os pure defs e os pure vals. Então, toda a lógica ali, todo o core, o núcleo das funcionalidades, eles tentam colocar o máximo disso possível nas definições funcionais. Por que será, né? A principal motivação é essa primeira aqui, né? Botei duas, mas a principal é porque é mais fácil de ler, as pessoas já sabem, não precisam saber o que é aquele risquinho lá, X risquinhos, não precisam saber o que é non-det, eles não precisam pensar em transições, não precisam pensar em estados. As pessoas podem nunca ter ouvido falar em Quint na vida, mas se elas forem olhar uma puredef, é só uma função. E elas entendem isso, né? Então, para você mostrar essa especificação para outras pessoas que não sabem nada sobre Quint, ajuda muito ter a parte complexa dela, a maior parte dela, nesse layer funcional. Então, a gente usa cada vez mais esse layer funcional. E, além disso, a segunda motivação aqui é que fica muito mais fácil compor essas funções, né, do que... Eu estava tentando fazer uma composição ali de ações, mas era meio complicado. Já nas funções é fácil, né? Todo mundo sabe compor funções, a gente aprende lá no ensino fundamental. Então, compor as funções fica muito mais fácil. E eu falei aqui de isolamento, né? Isolamento aqui é no sentido de os parâmetros que essa função recebe são só a respeito daquilo que elas precisam mexer, né? Quando a gente está no nível de ações, a gente está falando sobre o estado inteiro, que é muitas coisas. É quase como que lidar com variáveis globais. Enquanto que nas funções a gente recebe só aquilo que a gente realmente precisa tratar. Então a gente consegue um isolamento legal, né? Então a gente consegue passar aqui só a parte do estado que lhe diz respeito, e você não vai mexer no estado do seu amiguinho que não lhe diz respeito. Então a gente passa só para você o que você quer poder ler, poder interagir com. Então, na verdade, aquelas features que eu estava pensando, a gente acabou nem tendo que fazer, porque a parte funcional resolveu tudo pra gente. Tá. Ok, então terminei a minha primeira parte, um pouquinho mais de tempo que eu queria, mas essa segunda parte deve ser um pouco mais curta, que eu queria falar sobre os desafios, então, e tentei resumir aqui os desafios com
será que uma linguagem funcional consegue ter sucesso sem usar mônadas? E eu não sei, eu não vou falar muito em termos de mônadas aqui, porque eu não sei se está todo mundo também familiarizado e tal, mas acho que na minha visão, no meu entendimento, a maioria das linguagens funcionais aí que a gente usa, né, Haskell, Scala, Elixir, eles vão ter alguns conceitos de mônadas, né? Até Rust leva muito, porque Rust tem muita parte funcional também, leva muito das mônadas e tal, com aquele operador de interrogação que a gente usa o tempo todo, com o tipo result. Então, e Quint não tem mônadas, certo? Quint não tem, o sistema de tipos de Quint não é poderoso o suficiente para a gente conseguir expressar as mônadas. Poderia ser, a gente pode melhorar tal, mas eu me pergunto se precisa mesmo, porque não é uma linguagem de programação, né? A gente está tentando manter uma coisa simples, a gente já acha difícil as pessoas aprenderem um conceito novo, né? Pensar sobre estados e tal. Se elas ainda que tiverem que aprender mônadas para conseguir escrever as coisas, é meio difícil, né? Então, a gente quer tentar manter o negócio simples, mas eu me pergunto até que ponto a gente vai conseguir ter expressividade e não ter problemas. Então, eu quero falar aqui de dois problemas, um que está bem relacionado com mônadas e outro que eu acho que está, talvez, mas não tenho tanta clareza, tá? Então eu vou falar de dois problemas concretos aqui que eu tive, de fato, em situações reais. Primeiro é que a gente costuma muito escrever especificações, bom, idealmente, né, no mundo ideal, as pessoas deveriam, talvez, ou no mundo que eu sonho, no mundo ideal para mim, as pessoas iriam começar a desenvolver um protocolo, começar a desenvolver uma ideia já escrevendo em Quint, tá? Ajuda bastante, acho que isso é o sonho ali, né, a ideia do Quint. Mas essa não é a realidade, normalmente as pessoas vão lá e publicam um artigo com pseudocódigo, né? Ou escrevem um pseudocódigo ali no GitHub, né? Mas para os protocolos mais impactantes, mais sérios, talvez, geralmente vem com um artigo, e lá no artigo tem o pseudocódigo que diz o que aquele protocolo faz. Então a gente vai lá, pega o artigo, lê o pseudocódigo e traduz aquilo para Quint, certo? Eu acabei não falando de pseudocódigo antes, eu acho, mas acho que eu falei sim, né? Que a gente comparou até na imagem ali. Então, a gente gostaria de conseguir substituir esses pseudocódigos sempre com Quint. A gente acha que Quint é realmente um ótimo substituto, porque a gente consegue executar ele e, ao mesmo tempo, se manter no mesmo nível de abstração. Você não precisa, que nem numa linguagem de programação, colocar um monte de detalhes e tal, e poluir o seu pseudocódigo com detalhes de implementação, né? Com Quint você consegue se manter no mesmo nível de abstração. E o problema que a gente encontra é que esses pseudocódigos, eles geralmente são escritos de forma bem imperativa, né? E código imperativo tem algumas coisas, por exemplo, os early returns, né, que quando a gente sai, quando a gente quebra aqui o fluxo como nesse break, os efeitos colaterais, né, então, por exemplo, aqui no início, ele está chamando esse increment view. Esse increment view, ele não está retornando nada, ele só está alterando alguma coisa ali em algum lugar, né, ele tem um efeito colateral. E os statement ifs, né, que são esses ifs que também não necessariamente retornam valor, mas só fazem algum efeito colateral, e muitas vezes eles não têm um else, né? Então, um if no Quint, o Quint não permite esses statement ifs, né? Assim como acho que algumas linguagens funcionais, a gente sempre tem que, o nosso if sempre tem que ter um else acompanhando ele pra gente dizer qual que é o valor em um caso, qual que é o valor em outro, né? Então, são coisas que não são impossíveis de traduzir, elas são traduzíveis, a gente consegue pegar isso aqui e escrever Quint para isso sem problemas, mas que a gente perde um pouquinho de expressividade, tá? E, por exemplo, então eu peguei aqui um caso onde a gente pegou esse pedacinho, o comecinho desse pseudocódigo, tá? Porque ele era um pouquinho mais longo, e traduziu para Quint. Então aqui, né, lembrando ali, a gente começava com aqueles dois increment view, né? Começava aqui increment view, increment view. Não se preocupem com o que significa isso, tá? Só tô falando aqui do increment view. Então, a gente pegou e colocou isso em valores temporários, então, né? Então, o que a gente tentou fazer, né? Então, a gente vinha aqui, se o TC aqui existia, a gente chamava aqui o increment view e salvava isso em R1. Opa! Esse R1 aqui, ele vai encapsular tanto ele vai encapsular dois tipos de informação, tá? O próprio estado, que talvez se tornou um novo estado, pois incrementamos a view, mas também possíveis efeitos, tá? Porque às vezes, digamos que increment view, quando você incrementa a view, você, além de aumentar ali o tamanho da view, você tem que enviar uma mensagem pro seu amiguinho dizendo: oi, aumentei a minha view aqui, tchau,
né? Tem que mandar uma mensagem. Essa mensagem a gente chama aqui aqui nessa especificação que a gente fez, a gente chamava de efeitos, certo? Então, ela produzia também um efeito. Além de produzir um estado, ela produzia um efeito. Então, a gente colocou aqui no R1, que vai conter o estado e o efeito, e a gente quer chamar o increment view de novo. Só que agora que a gente chamou o increment view de novo, a gente quer incrementar essa nova view, que a gente já incrementou uma vez. Né? Então, a gente já tem uma acumulando ali esse estado de uma coisa para outra. Então, a gente vai passar aqui o estado que a gente pegou lá do R1 aqui, e a gente vai obter um R2. E agora sim, com esse R2, a gente quer fazer várias coisas, né? Eu coloquei aqui S igual R2.postState, daí a gente faz algumas coisas aqui embaixo com esse S. Mas, além disso, a gente não pode esquecer dos efeitos, né? Então, pode ser que aqui a gente quis enviar uma mensagenzinha, e aqui a gente quis enviar outra. E agora, quando eu for terminar aqui a minha função, eu vou ter que retornar todos esses efeitos juntos, tá? Então, aqui eu coloquei, olha, efeitos até agora são os efeitos do R1 unido, né, união de conjuntos, com os efeitos do R2, certo? Então, a gente tem que ficar cuidando dessas coisinhas. Problemas dessa abordagem. Primeiro, tem que ficar fazendo essas uniões chatas, e que cada vez, então, se você chamar mais um increment view aqui embaixo, ou aqui a gente tinha, tá, mais coisas e tal, toda vez você tem que pegar e lembrar de colocar os efeitos dessa união aqui para você retornar lá no final. Se esquecer, né, pode ter algum problema ali. Se você, sem querer, esquecer de colocar R2, por exemplo, aqui, colocar R1 sem querer, certo? Isso vai funcionar, né? Os tipos vão estar certos, tudo vai estar certo, e você vai ter um problema ali muito difícil de encontrar, né? Você vai ter um comportamento diferente do que você queria, mas até você achar o que você fez de errado, é um erro muito pequenininho e difícil de diagnosticar, tá? Então, chato. Outra coisa chata é se você tiver que colocar, por exemplo, um increment view aqui no meio, aqui onde está meu mouse. Isso significa que você vai ter um R2 aqui, esse aqui vai ter que virar R3, aí depois embaixo o R3 tem que virar R4, você tem que lembrar de atualizar todos esses, e se você esquecer de algum, você vai ter um erro escondidinho ali, que não vai ser fácil de você achar. Então é chato. Alguém pode até argumentar que é feio fazer isso aqui, na minha opinião é um pouco feio, né? Não fica tão elegante, mas feio não é um bom argumento. Isso aqui são bons argumentos, né? Isso aqui fala, olha, isso aqui é objetivamente pior do que a alternativa imperativa, né? Onde a gente só chamava e pronto, né? Então é ruim, tem que ficar cuidando desses valores temporários. Como que a gente faz isso numa linguagem funcional normalmente? Com mônadas, né? Sabendo o que é mônada ou não, né? Você pode estar usando ali uma do notation no Haskell e tal. Então, sabendo o que é mônada ou não, geralmente é com mônada que a gente resolve esse problema. Tá? Então, eu tentei sem meus colegas saberem, assim, enfiar uma mônada ali, sem eles verem tal. E, na verdade, não é nem uma mônada de verdade, né? Porque, como eu falei, para o sistema de tipos do Quint, a gente não tem as type classes, então a gente não consegue definir, por exemplo, o que eu fiz aqui foi uma coisa parecida com a mônada writer, né? Então eu não consigo definir a mônada writer para um tipo genérico, certo? Eu preciso, eu não tenho como definir isso no Quint, então o que eu faço é especificamente fazer aqui para o tipo concreto específico que a gente queria, que nesse caso era o transition. Tá? O que eu fiz? Criei esse operador and then, que ele é equivalente ao operador fish, lá da mônada writer, que é o operador peixe. E, basicamente, o que ele faz, ele só passa o estado adiante, né, o post state é que ele passa adiante, mas os efeitos ele vai acumulando, certo? Ele vai acumulando ali tudo que você chama o and then, ele vai acumulando os efeitos para você, e você não precisa mais se preocupar em fazer essa união aqui de efeitos você mesmo. Então, aqui talvez fique um pouquinho difícil de entender, mas aqui talvez fique mais claro, tá? Então, aqui, aquele mesmo código de antes, foi usando o and then. Então, em vez de ter R1, R2, R3, agora eu consigo sempre usar o mesmo nome, S. Então, eu começo com isso aqui, and then S, e daí eu sempre uso S, que ele é diferente, esse S aqui de baixo, ele é diferente do S aqui no meio, né? Porque eu fiz alguma coisa ali antes e tal. Entre esses espaços, mas eu posso usar só o S, então, benefício número 1, sempre chamo S, se eu quiser adicionar mais coisas aqui no meio, vou sempre chamar de S também, não preciso ficar me preocupando em atualizar os contadores ali dos nomes. Benefício número 2, eu não preciso fazer aquela união de efeitos. O and then está cuidando disso para mim, e no final aqui ele vai me retornar os efeitos dessa primeira parte, mais dessa aqui, mais dessa aqui. Ele vai retornar tudo para mim. Ótimo, solucionou o problema. Fiquei feliz. Mas meus colegas não gostaram, eles acharam esquisito, ele ficou, não entendi o que esse andando tá fazendo, ele ficou ali meio mágico,
Fora que, assim, aqui eu fiz para o único tipo, que era o transition, mas depois a gente meio que queria combinar também um caso onde a gente não tinha uma transition, a gente tinha só o estado, aí eu criei o end, then state, ficou meio feio, não estava claro quando usar um contra usar outro, assim, a não ser que, tipo assim, eu entendia quando usar um ou outro, mas era complicado de tentar justificar, sabe? Então, assim, meio que solucionei um pouco aqui o problema, mas tá bem longe de ser o ideal. E agora eu tô pensando, como que eu posso, né? Eu acho que, assim, colocando o meu objetivo de forma bem informal, assim, como que eu posso colocar mônadas o mais escondido possível no Quint? Acho que é isso que eu tenho buscado para resolver esse tipo de problema, tá? E talvez não tenha como, talvez o jeito realmente seja só com mônadas, e daí talvez a gente não faça e a gente continue escrevendo código mais ou menos assim. E talvez tenha algum jeito aí que eu não conheça ou tal. Então, se alguém tiver ideias, por favor, me mande, pois ajuda bastante. Espero que o problema tenha ficado mais ou menos claro. Acho que agora eu já vou passar para o último problema, que é sobre sequências de instruções. Isso é um problema novo, tá? Que eu descobri, assim, de mês passado para cá, e ele apareceu algumas vezes, porque, na verdade, é um problema que ele não aparece muito em sistemas distribuídos. Eu acabei não falando, mas tanto TLA+, quanto Quint, eles têm... Como eles são de propósito geral, né? Isso eu falei, mas eles geralmente são usados em sistemas distribuídos. Por quê? Porque é geralmente onde a gente mais tem dificuldade de ter certeza que está certo o negócio, assim, né? Porque tem muitos estados para pensar, muitos interleavings, intercalamento de ordens e ações e tal. Então, geralmente, onde a máquina de estados é realmente uma coisa muito grande e tal, aí que a gente costuma usar esses métodos. E é o que a área onde eu mais atuo, assim, né? Sistemas distribuídos. E esse problema que eu vou falar agora, de sequência de instruções, eles não aparecem muito, ou eles nunca apareceram para mim em sistemas distribuídos. Porém, em sistemas concorrentes, onde a gente tem coisas rodando na mesma máquina, com memória compartilhada, coisas do tipo, aí a gente tem esse probleminha aqui, tá? Ou esse padrão aqui, né, que aparece, que é o de sequências de instruções. Então, geralmente a gente vai ter processos que vão seguir ali uma sequência de instruções, aqui eu tô querendo dizer instruções como se fossem instruções de assembly, mas a gente pode pensar em instruções atômicas, né? Isso aqui é uma coisa atômica que eu faço, depois eu faço isso, depois eu faço isso, mas entre essas instruções, alguém pode vir me incomodar. Então, o meu processo aqui que tá rodando na mesma máquina que eu, pode fazer alguma coisa que muda a minha vida, tá? Dentro de uma mesma instrução, ela é atômica, ninguém me incomoda. Mas entre instruções, eu posso ter concorrência, né, com outros processos rodando na mesma máquina. E a questão aqui é que Pascal, né, aquela linguagem que eu falei que é uma versão imperativa do TLA+, ela é bem boa para isso. No Pascal a gente escreve coisas assim, tá? Esse aqui é um algoritmo lá do Lamport, que ele chama de Teaching Concurrency. Tem um artigo dele chamado Teaching Concurrency, que ele fala desse algoritmo aqui, bem simplesinho, tá? Então, a gente tem uma instrução aqui que ele chama de instrução A, onde a gente coloca o 1 aqui no X desse processo. Então, o X, ele como se fosse um vetor, onde cada índice aqui é de um processo diferente. Aqui nesse processo a gente coloca em 1, e daí depois a gente faz uma outra instrução, B, onde a gente muda o valor de Y desse processo, acessando o valor de X de outro processo. Tá? Entre A e B, do meu processo, por exemplo, 0, eu posso executar o A ou B do processo 1, do processo 2. Então, todos os meus processos eles estão ali, fazendo A, depois B. Mas pode ser que seja A, B, 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 pode ser A, B, A, B, A, B. Tem várias ordens, certo? Problema de concorrência padrão. Então, no Pascal fica bem fácil aqui, né? Fica bem elegante. Apesar de que isso aqui, ele tem esse jeito meio hiperativo, onde a gente primeiro faz uma coisa, ponto vírgula, depois faz outra coisa, né? Que tem um efeito colateral e tal. A gente não consegue escrever isso aqui, nem em TLA+, nem em Quint. A gente não tem esse paradigma imperativo. Então, o que a gente faz? Então, o Pascal, ele também transpila para TLA+, tá? Então, se a gente transpilar Pascal para TLA+, a gente vai ter isso aqui. Aqui na esquerda, eu tenho TLA+, tá? Então, eu tô falando... meu init aqui começa com todo mundo em 0, e começa com o PC. O PC significa Program Counter, contador de programa. Lá, referenciando assembly também, né? Então, em que instrução eu tô? Eu começo na instrução A. Então, meu Program Counter de todo mundo começa em A. E daí eu posso aqui no finalzinho, tá vendo? Eu posso fazer ou chamar essa ação A ou chamar a minha ação B. Se eu fizer para eu chamar a minha ação A, significa que eu tenho que atualmente estar com o meu Program Counter em A.
E daí eu vou lá e faço, né? Mudo o meu X para 1, mudo o meu program counter para B e não mudo o Y. E se eu chamar meu B, significa que necessariamente eu tenho que estar com o meu program counter atualmente em B. E daí eu vou atualizar meu Y lá e o meu program counter vai para Dani, certo? E o X fica igual. Então, é a mesma coisa que está escrito aqui, porém, em telhar mais, certo? Então, o único jeito de fazer isso em telhar mais é assim, a gente tem que ter esse program counter, a gente tem que ter alguma variável de estado que vai gravar em que instrução que eu tô, em que momento que eu tô. Tá? E aqui na direita tem a versão em Quint, né? Acho que eu tava falando de Quint. Então eu também começa com todo mundo em 0, daí eu só botei aqui, em vez de program counter, eu chamei de estágios, stages, e daí eu boto aqui, né? Então eu posso ou fazer, se eu tô em init, eu posso colocar para x para 1, e daí eu vou para esse estágio que eu chamei de processing, e se eu tiver em processing, daí eu posso mudar meu y, e daí eu vou para done. E eu posso ficar no mesmo lugar que eu tava. Então, mesma coisa aqui. Não fica legal, né? Fica mais difícil de ler. Mesmo que eu coloquei aqui na ordem, então fica mais chatinho, tem que ficar pensando nesse negócio de program counter, de estágios, ele não fica tão elegante quanto isso aqui. Né? Então aí, essa foi a única dor até agora, assim, de não ter essa coisa imperativa no Quint, tá? Esse é o único caso específico, assim, que tem esse problema, quando a gente tem essas sequências de instruções. E daí, só para dar mais uma iterada aqui nesse problema, a gente tentou, lembra que eu falei que a gente desenvolveu um novo estilo de programação, onde a gente tenta colocar o máximo da complexidade no modo funcional, ali, no layer funcional, e deixar as ações mínimas? A gente pegou essa minha especificação que eu acabei de mostrar aqui na direita e reescreveu ela com esse novo estilo. E daí a gente tem algo assim, né? Então a gente tem aqui um pureDef, que é uma função, que ela recebe, então, um local state aqui, que seria as variáveis locais de um processo, né? A gente tem o x, o y e o program counter. E daí a gente fala, olha, se faz um match, né? Um casamento de padrão aqui no program counter. Se tiver em start, aí eu atualizo o x e vou para o program counter middle. Se eu tiver no middle, eu atualizo o y. E o prev, que seria o estado do meu vizinho ali, né? Que é o que a gente quer colocar lá no y. E atualizo o program counter para end. Se eu tiver no end, eu só retorno o próprio estado. Então a gente escreveu aquela mesma coisa ali, só que agora no layer funcional. E daí, lá nas ações, a gente só chama esse main aqui, né? Então, a gente passa ali os parâmetros conforme o estado local meu e do meu vizinho, e daí eu atualizo aqui o meu estado. Então, foi uma tentativa, mas assim, ainda não fiquei satisfeita, ainda achei que não tá nem perto de tão legal quanto o Pascal, certo? Então, aqui, talvez a solução seja realmente colocar uma coisa tipo assim, a do notation do Haskell, né? Que a gente consiga expressar essa sequência de coisas com algum construto novo na linguagem. Então, mudar a linguagem para ter alguma forma de expressar essa forma imperativa também. Eu não sei. É algo que está em aberto na minha cabeça também. Não tenho solução. Então, mais um problema aí. Se vocês tiverem sugestões, seria interessante. Queria mostrar. Então, acho que assim, fora isso, o fato de ser uma linguagem funcional não só ajuda a gente, acho que ele fica bem expressivo, fica bem elegante, o fato de a gente conseguir ter essas coisas mais puras e mais isoladas ajuda muito nessa parte de especificação formal, na minha opinião, assim, do que coisas com mutabilidade e tal, acabam complicando bastante como que a gente lê especificações e raciocina sobre elas. Então, acho que as coisas de ser uma linguagem funcional foram muito boas, as pessoas não têm dificuldade com ela. Geralmente as pessoas têm dificuldade com fold, porque eu não consegui fazer um for, tem que usar o fold. Mas não é tão difícil de aprender, elas eventualmente aprendem, então no que eu vejo, assim, não tem sido uma barreira. E esses dois casos concretos, assim, que me incomodam, sabe? Que falam, olha, realmente nesse caso a gente tá perdendo, né? A gente não tá tão bom quanto alternativas imperativas. E agora, só para finalizar, olha só, deu quase uma hora aí, mas tô só, se vocês querem ideia de como ajudar o Quint, né? Se vocês gostaram do projeto e tal, tem bastante podcasts e coisas minhas gravadas por aí, se vocês querem aprender mais. O site, basicamente toda a documentação do site foi eu que escrevi, com as minhas explicações e tal, então tem bastante coisa lá para aprender sobre Quint. Mas se vocês querem ajudar o Quint, algumas formas, vocês podem contribuir para o nosso repositório do GitHub, a gente tem bastante contribuições lá. O jeito mais fácil de contribuir é aprendendo Quint e contribuindo com um exemplo de como usa Quint para o seu cenário.
por alguma coisa que você acha legal, para um joguinho que você gosta de jogar, para o seu sistema do trabalho, para sua tese, para qualquer coisa. Então, você abre um PR lá nos exemplos, eu vou dar o meu melhor para revisar, para te dar feedback, para a gente melhorar e colocar para você aprender mais, e também para a gente colocar esse exemplo no repositório. Mas se você quiser contribuir com o compilador em si, com, por exemplo, o type checker, com o simulador, a gente tem código tanto em TypeScript quanto em Rust. Então, quem tiver interesse, são jeitos de ajudar, e a principal talvez seja de falar para as pessoas sobre Quint, assim, né, mostrar e tal, porque quanto mais pessoas estão cientes que Quint existe, mais pessoas podem ter a ideia de, putz, aqui seria um bom caso para eu usar, e talvez vai ajudar elas e vai ajudar a gente também. E a coisa mais fácil é dar uma estrelinha pra gente no GitHub, porque a gente tá quase chegando em 1000, e quando chegar em 1000, o GitHub muda para 1K. E isso vai fazer com que eu pare de contar cada pessoa que der estrelinha lá. Eu vou ficar só vendo 1K, eu vou ficar mais tranquilo. Então vai ajudar bastante. E é isso, gente, que tem o meu e-mail, tem algumas redes sociais, a minha rede social é Bugarela, quase todas, então vocês podem me procurar lá, e o site do Quint aqui, que também tem o repositório lá do GitHub, tem todas as informações. Obrigada por me ouvirem, e se alguém tiver perguntas, sugestões, estou bem aberta. Muito obrigado. Tem algumas perguntas aqui no GitHub. Estou vendo agora está com 975 estrelas. Então, se todo mundo que está assistindo aqui, mais o pessoal que escutar como podcast, for lá dar estrela. Claro, eu não posso dar porque eu já dei, mas talvez chegue a 1000. Mas deixa eu só passar a primeira pergunta. Mais uma pessoa chegando aqui, o Ítalo. A pergunta do Lordi no YouTube. A pergunta é assim: tem como gerar inputs para teste de propriedade ou algo nesse sentido? Eu vou até colocar no chat aí para você ler, se for o caso, mas é que eu não entendi se ele quis falar property-based tests ou alguma outra coisa, mas a pergunta dele é essa. Dele ou dela, não sei, Lordi. Lordi Acho que Lorde é ele, né, geralmente. Sim, bom, eu acho que eu posso mostrar. A gente tem no site conteúdo sobre isso, tá? E posso mostrar aqui. Então, eu falei, né, de model-based tests e property-based testing. O que é? Quando a gente quer testar alguma coisa, a gente, então, né, não estou falando de Quint agora, estou falando de teste, né? Quando eu quero escrever um teste para o meu software, eu tenho que saber duas coisas, tenho que definir duas coisas. Quais são os meus inputs e quais são as minhas expectativas, né? Minhas assertions, coisas assim. Lord, entendi. Perdão. Então eu tenho essas duas coisas. E o Quint pode ajudar com as duas, tá? Porque ele pode te ajudar dando inputs, porque se você tem um modelo em Quint, você consegue rodar simulações, ou até mesmo usar o model checker, mas para testes, simulações geralmente são a melhor alternativa. Então você consegue rodar ali, me dá aí alguns casos, aqui, por exemplo, com o nosso banco, né? Me dá aí alguns casos aí. E daí o Quint vai te dar um caso, por exemplo, a Alice faz um depósito de R$10. Aí o Bob faz um depósito de 15. Aí a Alice saca 5. Aí o Bob saca 7. Tá? Ele vai te dar uma execução concreta que você pode usar para dar input para o seu programa, certo? Porque desculpa. Normalmente você tem que pensar nesses inputs você mesmo, né? Então o Quint sim ajuda com isso. E aí com as expectativas, né? E aí que a gente vai ter a principal diferença de model-based testing e property-based testing, né? Porque com o model-based testing, o que a gente geralmente faz as expectativas são o próprio estado que você obteve pelo modelo, né? Então, aqui no Quint, o Quint vai dizer, depois que eu fiz, a Alice depositou R$5, o saldo dela se tornou 7, porque ela já tinha 2 antes, né? E esse fato do saldo dela se tornar 7 depois de fazer um depósito, você pode também verificar no seu programa. Então, você vê o próprio estado resultante e faz uma asserção específica sobre aquilo, com base no seu modelo. Então, o seu modelo diz o que está correto e o que não está. E property-based testing seria você pegar, talvez, essa própria propriedade aqui que você escreveu, aqui embaixo, né, no negatives, e falar que essa propriedade é verdade. Então, essa é a sua asserção, né, sua expectativa, que sempre seja os saldos positivos. Aí você vai lá, simula, né, coloca o seu teste para colocar os inputs da simulação do Quint, faz um monte de coisas e verifica se isso sempre é verdade. Então, dá para fazer os dois. Se pensando em testar a sua implementação, né? Dentro do Quint você também consegue escrever testes. Que não existe em Telha mais, a gente colocou isso no Quint, porque é interessante.
E tem uma pergunta aqui no próprio chat do Eduardo. Eduardo, se você pode abrir o microfone, quer fazer a pergunta por voz? Alô, vocês me escutam? Sim. Sim. Obrigado pela palestra, Gabriela. Eu gostei bastante do Quint. Sobre o problema que você falou de não saber como fazer o end-then de um jeito que ficasse bonitinho na linguagem, né? Você chegou a mencionar antes na palestra o próprio ponto de interrogação, o question mark operator do Rust, né? Que eles como uma macro, assim. Acho que ele não é implementado bem como uma macro, mas ele age como uma macro para fazer o end-then por baixo dos panos, né? Você chegou a pensar em fazer algo assim, colocar uma keyword a mais na linguagem que pudesse fazer esse tipo de coisa? Isso também poderia funcionar para a segunda coisa que você falou, né? Do sequenciamento de instruções. O Lean, ele também, acho que ele é uma linguagem totalmente pura, né? Só que ele tem algumas coisas de usar macros para transformar código que parece ser imperativo no código puro por trás, né? Então, você chegou a pensar em fazer alguma coisa assim? Você tentou, deu certo ou errado? Queria saber. Boa pergunta. Eu acho que, por exemplo, o question mark, né, que você falou, ele tem um comportamento bastante utilizado, né? Então, o question mark, ele vai propagar erros, né, basicamente, né? Então, você tem o result lá, né? E daí, se você retornar algum erro, você vai propagar ele. Se você não tem erro, você continua. Isso, sim, é padrão, é um comportamento que você encontra em todas as linguagens, né? Inclusive no Go, tem até uma certa piada ali, né? Porque você tem aqueles if error igual a null o tempo todo, diferente de null, if error diferente de null o tempo todo. Então, esse é uma coisa muito repetitiva. Então, dá para você meio que padronizar, extrair e colocar na linguagem. Porém, ali no and then que eu fiz, ele tem um comportamento bem específico, certo? Deixa eu voltar nele aqui rapidinho. Ele tem esse comportamento bem específico aqui de unificar efeitos. Isso era bem específico. Eu não vou dizer que ele era completamente específico dessa especificação, mas, assim, de alguns tipos de especificação, pelo menos, que a gente costuma usar esses efeitos. Mas não é todas que vão ter esses efeitos, sabe? Então, eu não posso simplesmente colocar isso aqui a nível de linguagem e dar um construto pronto. Eu acho que preciso... Talvez sim. Aqui, nesse caso, a gente está tentando colocar meio que como parte da biblioteca, que a gente estava entregando e não ficou tão bom. Talvez se a gente tivesse um sistema de macros, que é uma coisa que veio lá do início do Quint, que talvez a gente teria. Hoje eu já não penso tanto nisso, mas se a gente tivesse um sistema de macros, talvez a gente conseguiria na própria biblioteca ali definir uma macro para isso e ajudaria. Então, acho que talvez a macro seja, sim, uma boa ideia. Mas não é tão simples quanto o question mark, porque não é a mesma coisa que eu quero fazer sempre, né? A gente não tem eu não tô falando de uma mônada que é sempre assim, né? Tô falando de coisas que às vezes precisa de algo mais ou menos assim, tal, que muda de comportamento de escopo para escopo, especificação para especificação. Então, acho que é um pouquinho mais complicado, assim, mas acho que a ideia da macro, ela faz sentido, talvez seja a solução. Já para a parte aqui de sequência de instruções, essa sim, eu acho que a gente consegue colocar algo na linguagem. Daí sim, é meio que sempre a mesma coisa, né? Sempre é uma sequência de instruções, é sempre assim que a gente quer que funcione. Aí sim, eu penso em colocar assim algo na linguagem. E daí, isso foi uma coisa mais nova, eu ainda não olhei referências em outras linguagens, assim, de como que eles fazem. Eu pensei mais, tipo, na do notation do Haskell, que é meio que nessa direção, mas aqui sim eu penso em colocar alguma coisa na linguagem, sim. Certo, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Eduardo. Aí tem a pergunta aqui do Ricardo da Rocha. Ele fala assim também: gostei dessa linguagem. Você saberia indicar algum artigo ou metodologia científica que tenha usado essa linguagem? Eu achei um artigo no Archive, mas não sei se tem um artigo descrevendo o Quint? Ainda não, infelizmente. A gente até estava querendo fazer isso esse ano, mas acabou, acho que vai ser postergado de novo. Então, assim, coisa de revisada por pares, infelizmente a gente não tem muita coisa. A gente tem dois... Então, a gente tem esse arquivo do Archives, que não é revisado por pares, né? Foi postado lá porque não foi aprovado e tal, e não foi feito mais nada com isso. Que ele compara Quint com TLA+, e com a ASM, Abstract State Machines, máquinas de estado abstrata. Então, é um report ali interessante. E tem um outro artigo que daí sim foi publicado,
recentemente, acho que foi esse ano que saiu a publicação, que daí a gente fala sobre uso de Quint num cenário específico para contratos inteligentes, também envolvido com LLMs, né? Então, usar LLMs especificamente para conseguir gerar uma parte ali do código Quint a partir dos contratos, é uma exploração um pouco diferente, mas ela não existe, não tem nenhum artigo, nenhuma literatura assim que é base da linguagem, entende? Que vai introduzir a linguagem, apresentar e tal. A melhor referência que tem para isso hoje é o site do Quint. A gente tem umas coisas nos planos aí, talvez até final do ano tenha alguma coisa mais interessante, mas por enquanto é o site mesmo. Opa, tá mutado. Aí vem uma curiosidade, que eu lembro, acho que minha memória pode estar falhando, mas que você entrou, já existia o projeto do Quint, e quem criou o Quint? Olha, quando eu entrei, era tudo mato, assim, né? Não, quando eu entrei, a ideia para fazer o Quint já existia, mas o projeto não estava sendo desenvolvido. E daí eles se ofereceram, tipo, a gente tem essa ideia para fazer uma linguagem assim, o que tu acha? E daí eu tinha outras opções de projeto para trabalhar, e eles perguntaram, tu quer trabalhar em A, B ou nessa linguagem? Eu fiquei, quero trabalhar nessa linguagem, achei bem legal, né? E daí eu comecei a desenvolver o projeto. Então, não fui eu que tive a ideia ideia foi do meu ex-chefe, esse colega de trabalho, o Igor Konov. Ele e também, acho que foi junto com o Romain. Então, eu não lembro sobre o nome do Romain, porque é meio difícil de pronunciar, mas eu vou escrever aqui no chat, se vocês quiserem olhar o trabalho deles, eles são incríveis. Eles tiveram a ideia original, mas foi assim, de um certo feedback ali de pessoas usando TLA mais dentro da Informa, das coisas que eles aprenderam ao longo ali de anos usando TLA mais, eles tiveram essas ideias de, tipo assim, desses modos, é muito complicado no TLA que fica tudo no mesmo, né, tanto a função quanto a action ali, tudo a mesma coisa, fica difícil de se encontrar. Vamos colocar esses modos para definir as coisas diferentes, vamos colocar tipos, a gente precisa de sistema de tipos, vamos fazer assim, assim. Então essas ideias vieram do Igor, e quando eu entrei, eles tinham que eu tô com o site aberto aqui, deixa eu mostrar rapidinho. Então aqui é o site do Quint, se vocês não abriram ainda aí, na documentação, aqui no finalzinho a gente tem esses design principles. Esses design principles, eles existem desde antes de eu entrar, né? Então quando eu entrei, eu tinha basicamente isso aqui, e eu tinha a gramática do parser. Então eu já tinha uma sintaxe, ela mudou um tanto aí, até tem umas coisas meio desatualizadas aqui, porque isso aqui realmente ficou mais histórico do que qualquer coisa. Então tinha os princípios, tinha a gramática, basicamente. Daí eu construí o resto a partir dali. Certo, então, Não fui sozinha também, depois eu passei muito tempo trabalhando sozinha no Quint, depois algumas pessoas vieram ajudar, depois foram embora, assim, mas também não fui completamente sozinha ali, boas partes tive ajuda. Lá no repositório do GitHub, você é a pessoa que tem mais commits e mais linhas adicionadas, né? Eu acho. Sim. Sim. Mais até do que o Konov, porque o Konov saiu da empresa, então, né? Sim, ele trabalha com verificação formal ainda, ele escreveu especificações em Quint desde que ele saiu também, então ele também é um pouco ativo, assim, no projeto, mas hoje, assim, quem tá trabalhando ativamente no projeto hoje, né, sou eu aqui e o Joseph, que também, ele é uma pessoa, assim, pesquisador de muito respeito na área de sistemas distribuídos, ele usa muito Quint, assim. A gente teve uma conquista bem legal também, acho que eu posso comentar rapidinho. A gente tem esse primeiro projeto que usou muito Quint, que foi o projeto que mais usou o Quint, é esse projeto Malachite. E o Malachite, ontem foi terça-feira? Ontem foi vendido para uma empresa bem grande, chamada Circle. Então, agora foi para lá. Então, conquista bem grande, assim, ser o nosso projeto que, desde o começo, desde que o projeto surgiu, eles escreveram especificação formal em Quint, eles usaram Quint para gerar testes para eles, para ter certeza, porque basicamente eles estavam fazendo ali uma implementação que já existia em Go, e aí estavam fazendo em Rust, e eles queriam ter certeza que estavam implementando o mesmo algoritmo, com as mesmas garantias e tal, e daí o Quint ajudou muito eles a manter manter a mesma implementação ali, as propriedades e tal. Então foi usado Quint desde o início, então ficou bem feliz de ver o projeto ter tanto sucesso, assim, tá tendo bastante atenção também o projeto agora, tal, que o pessoal anunciou. Então. Só curiosidade, o Malachite é o do Circle CI?
Não, Ou- não CI, não, é Circle Finance, é a empresa. não, então não é a mesma empresa que faz o Não, Circle. não, Joia. E não. aí, só colocar, antes do Lucas, que vai falar por voz, só o Ricardo da Rocha fez uma pergunta, assim, é mais uma linguagem criada por brasileiros, no caso brasileira? Aí ele faz... Acho que nosso Brasil tá bem, né, na área de linguagem. Desculpa, você falou mais alguma coisa? Não, ele complementou, tá virando febre, risos. Sim, é legal, é muito bom ver, assim, que isso vem do Brasil. Eu não sei se você já... Tem um podcast chamado Type Theory for All, e ele é também hosteado por um brasileiro, né, é um podcast em inglês, mas eles entrevistaram o Leonardo de Moura em uma ocasião, né, o Leonardo de Moura, criador do Lean, e o Leonardo de Moura falou uma coisa que eu escutei esse podcast já faz uns 2, 3 anos, tá? E me tocou bastante, assim, esse episódio, no caso, porque ele falou que a gente no Brasil tem uma síndrome de vira-lata, assim, né? Que a gente acha que, talvez nossas universidades não são tão boas, nossa educação não é tão boa quanto aquela da Europa, quanto aquela dos Estados Unidos, a gente não consegue. E isso atrapalha a gente, né? E em linguagens, nessa área de linguagem de programação, né, de design de linguagens, felizmente não precisei ter complexo de vira-lata, porque a gente tem grandes exemplos aqui no Brasil, e isso com certeza dá um gás bem legal, assim, faz a gente acreditar que a gente consegue também, assim. Então, claro que ainda Quint está longe de ser o nível, né, que Lua, que Elixir, que Lean, mas quem sabe um dia, né? Temos tempo aí. Eu deixei o link aí do Type Theory for All, para o pessoal que quiser conhecer e escutar. Aí, Lucas, você quer abrir aí o microfone? Sim, tudo jóia. Tá me ouvindo bem aí, Gabriela? Sim. Parabéns aí pela palestra, achei muito interessante. Confesso que eu não conhecia praticamente nada do Quint. E eu ia fazer uma pergunta sobre refatorações, ainda vou fazer, mas antes de fazê-la, eu tive uma outra coisa aqui que eu lembrei. Quando você foi me falando de Quint, me lembrou bastante OCL, Object Constraint Language. Não sei se... Provavelmente você deve conhecer por trabalhar com linguagem declarativa. E o OCL ele é muito ligado ao ML, né? A gente geralmente usa ele junto com modelos para definir lá as restrições e tal, e dali a gente faz geração de código, né? MDA e tal, é muito baseado no uso de OML e OCL. Vocês têm alguma frente de trabalho de uso do Quint casado com algum artefato de modelagem de sistemas também, de repente sistemas funcionais, enfim, algo que me passou pela cabeça aqui? Não, não tem nada, assim. Inclusive até coisas mais gráficas, assim, né? Que tem algumas iniciativas em outras linguagens de especificação, para telhar mais, inclusive, de ter ferramentas que ajudam na visualização, né? Então, você, por exemplo, no Telha Mais, você consegue pegar o seu modelo e pedir para o Model Checker ali gerar basicamente o desenhozinho da máquina de estados, né? Os círculozinhos para os estados, as flechinhas e tal. E, assim, ele é útil para quem está aprendendo e fazendo especificações bem pequenas, mas em coisas do mundo real ele não é útil, porque o gráfico fica muito grande, assim, né? Mas até tem algumas questões de visualização que eu acho úteis, tá? Mas hoje eu acredito, sim, que não compensa a gente fazer uma ferramenta para isso. Porque compensa você usar uma IA e gerar uma visualização específica para o seu caso. Né? Acho que no modelo, na realidade de hoje, não compensa a gente gastar tempo fazendo, tentar fazer alguma coisa genérica que não vai ser tão boa quanto você usar uma IA ali para escrever rapidinho o negócio para o seu próprio caso, que é o que eu tenho feito em alguns casos ali, eu fiz visualizações, né? Para a questão dessas ferramentas de modelagem, talvez seja uma abordagem parecida com essa de visualização. Sendo sincera, eu não tenho muito background assim, nessa área. Aprendi brevemente o ML na graduação e nunca usei para nada, assim, sendo sincera. Então, não foi uma área que eu me interessei muito, assim. E eu não vejo... Eu vejo que assim, a especificação formal ela já tem a semântica formal, ela já tem o que você precisa. Eu não vejo como que essas outras modelagens ajudariam em alguma coisa, assim, né? Talvez eu estou perdendo alguma coisa por não ter o background, mas eu hoje não consigo enxergar isso. Uma outra questão aqui, nesse contexto que eu tinha falado de UML, OCL e tudo mais, geralmente você pega essas especificações e você pode, de fato, gerar código em linguagem de programação. Pelo que eu entendi, a não ser que eu tenha
me confundido, é possível a gente pegar, digamos, uma especificação em Quint e gerar um código em linguagem de programação, ou eu estou enganado? Hoje Seguindo não. a especificação feita via ele, né? Uhum. Hoje não é possível, não tem uma ferramenta para isso. Para TLA+, isso foi meu TCC, tá? Gerar código Elixir a partir de TLA+. Não é útil como você gerar código para rodar em produção com isso, assim. Eu acho que o meu TCC, a principal utilidade daquele código gerado era você, tipo assim, simular o seu modelo, rodar com algumas coisas e tal, mas isso o Quint já faz, ele já simula, ele já tem essa execução ali para você brincar com o seu modelo, mas geralmente a gente usa, talvez assim, para sistemas sequenciais até seria útil, mas 95% do uso disso vai ser para sistemas distribuídos, e hoje é para sistemas distribuídos. E você não tem informação no seu modelo suficiente para você gerar o que cada nó ali do sistema distribuído tem que rodar, porque você está num nível de abstração muito maior. Com certeza. Certo? Então você não tem tudo que você precisa. Então você até dá para, tipo assim, tentar definir APIs, assim, interfaces para que você defina as partes que faltam, né? Então, diminuir o nível de abstração, né? Tem uma técnica que chama de refinamento também, que vai um pouco nessa direção, mas não é usada, assim, e não é viável, assim, sabe? Você tá no nível de abstração, você gerar código a partir daquilo não rola. Tem que ter mais coisa no meio. E não é necessariamente útil. Acho que, assim, a primeira coisa que as pessoas querem é isso, mas depois que você usa mesmo, não é necessariamente útil, sabe? Até porque, na maioria dos casos, as pessoas já vão escrevendo código ali, já tem o código escrito, né? Idealmente, você primeiro faz a especificação formal e depois você vai sair escrevendo código, mas na grande maioria dos casos, você já tem código, aí você modela um pouco, daí você faz mais código e tal. Então, eu não vejo, assim, um mundo onde a gente gere código para sistemas reais, assim, a partir de especificações, assim. É muito da minha visão também, né? Até porque eu fiz o TCC sobre isso, pensei muito sobre esse problema, assim, né? Então, não coloco essa visão como a visão do projeto em si, mas a minha visão hoje é essa, assim. E eu acho que não é útil e não precisa, sabe? Entendi. Bom, aí agora eu vou fazer de fato a pergunta que eu tinha falado que eu ia fazer lá no chat, que é sobre refatorações. Quando a gente teve a conversa sobre Lean, que foi a primeira aqui do Esquenta, eu cheguei a fazer essa pergunta também, e, enfim, vou repeti-la para você. Eu trabalhei na minha tese com a criação de um catálogo de Codesmells e um catálogo de refatorações para Elixir, né, e correlacionamos esses catálogos e tal. E um problema que a gente deixou em aberto na tese foi a de prover assim provas formais, digamos assim, não necessariamente usando formalismo matemático, mas seria uma possibilidade, né? O Simon Thompson usa o próprio BaseTest para fazer algo parecido, enfim, mas de garantir que as refatorações que a gente catalogou, elas de fato preservam o comportamento dos códigos refatorados, né? Com o Lean, né, lá na conversa que a gente teve, eu vi que seria uma possibilidade o uso do Lean para garantir essa preservação de comportamento dos códigos refatorados. Você acha que teria espaço para a gente fazer algo similar com o Quint? Se sim, como você conhece um pouco de Lean também, qual você acha que seria o melhor caminho para trabalhar com isso? Quint ou Lean? Boa pergunta, bem avançada, eu diria. Lean é muito melhor para isso. Assim, Quint você até consegue alguma coisa nessa direção, mas não é feita para isso, assim, né? Até porque quando você está falando aí de refatoração de código ali numa linguagem de programação, você não vai ter um número limitado de estados ou inputs e outputs, né? Geralmente você vai ter ou se for limitado, você vai ter tipo todos os inteiros, né? E Lean é ótimo para isso. Lean, comparação assim rápida, tá, de Quint e Lean. A gente tem aqui no site, se vocês quiserem ver com mais detalhes, a gente tem no PAC, tá? Sobre comparação aqui, por exemplo. Não vou ler isso aqui agora, mas a comparação é que, assim, no Quint você não precisa fazer as provas, o negócio prova para você, né? O model checker prova para você. No Lean você tem que você mesmo lá fazer as provas. Salvo algumas automações, né? Mas no geral você tem que fazer o trabalho manualmente ali de escrever as provas. Então, você tem bem mais poder no Lean e bem mais custo. Então, mas acho que para esse caso, o mais viável seria fazer o Property-Based Testing, como você comentou. Mas se você quiser prova formal, Lean, né? Ou outro assistente de prova. O Quint, ele vai no máximo conseguir te provar para
um número finito de estados, né? E um número pequeno de estados, talvez. Não nem perto de todos os inteiros possíveis, todos os inputs possíveis que você pode ter. Ele não é feito para isso, assim, né? Não. Se a gente fosse partir para essa abordagem de Property-Based Testing, nesse caso, provavelmente o Quint seria mais, digamos assim, amigável que o Lean, porque eu sou uma pessoa que também não conheço muito de Lean, então talvez a minha pergunta pode ser um pouco absurda, mas é uma curiosidade de quem tem interesse em aprender um pouco mais a respeito. Eu acho que no teu caso, nesse caso que você me falou, né, de refatoração, faz bem mais sentido você fazer na própria linguagem, né? Então, com certeza deve ter ferramentas de Property-Based Testing pro Elixir, fazer ali, né, então, essa funcionalidade é igual a essa, ele vai gerar um monte de inputs para você e vai testar. Você vai estar testando algo bem mais próximo ali do que você realmente vai fazer, enquanto no Quint você teria que modelar o comportamento dessa, tipo assim, da versão anterior, depois da versão refatorada, você tem que escrever um modelo para cada um. Então, a não ser que essa refatoração que você está falando seja muito complexa e você precise escrever uma máquina de estados para pensar sobre ela, provavelmente vale só a pena fazer na linguagem mesmo. O Adolfo já linkou aí uma ferramenta. Então, assim, eu acho que tem algumas também, assim, né? O Quint, ele ajuda a gente a pensar sobre, basicamente, máquinas de estados complexas. Ele é muito bom para isso. Quando a nossa coisa é muito simples, geralmente ele não vai conseguir ajudar muito, assim, né? O Lean até vai, porque ele vai ser uma coisa simples, você vai escrever uma prova sobre aquilo. Maravilhoso. Se for simples, melhor ainda. Geralmente o Quint, ele tá nesse momento onde você não é viável você fazer prova sobre isso. Geralmente os casos a gente usa Quint, você demoraria, assim, uma coisa de 3 anos para conseguir formalizar em Lean e provar em Lean. Entende? Entendi. 3 anos em Lean, algumas semanas em Quint, um mês em Quint, certo? Ele possibilita isso. No seu caso, talvez seja até possível provar em Lean, assim, em um tempo razoável, né? Talvez questão de meses, aí talvez seja até possível provar em Lean. Então, provavelmente no Quint não vai fazer muito sentido. Perfeito. Obrigado. Nada. Então, acho que tem só mais 2 perguntas. A do Sávio, que é a base da linguagem é uma Finite State Machine? Sim. Ele tem um asterisco que ela não precisa ser finita em alguns casos. Mas quase assim, né? A resposta geral é sim. Basicamente, a gente tem 2 model checkers, que são aquelas ferramentas que vão conseguir verificar o input. O TLC, ele precisa que seja finita. O Appalache, em alguns casos, ele vai conseguir lidar com coisas infinitas. Por exemplo, inteiros, ele lida muito bem porque ele vai usar o SMT Solver, então ele consegue resolver problemas algébricos, então você não precisa delimitar o número de inteiros. Por exemplo, aquela máquina de estados que eu mostrei lá, que vai do 0 para 1, para 2, para 3, para 5 até o infinito, o Appalache consegue lidar com ela. E o simulador também, porque o simulador, como ele vai fazer só algumas amostras, se for infinita também não tem problema. Então, às vezes sim, a gente trata de máquina de estados infinita, mas teoricamente a gente teria que tratar com elas finitas. Sávio, se quiser abrir o microfone? Estão me escutando bem? Sim. A pergunta que eu fiz ali, o Quint serve para High Frequency Trading, já que ele é uma máquina de estado por baixo? Eu não sei o que é isso. É tipo fazer transações em bolsa de valores em nanos. Opa, travou um pouquinho. Você falou de transação em bolsa de valores? Não, fazer trade de transações entre bolsa de valores em nanosegundos. O Quint tem essa velocidade, essa capacidade, já que ele é uma máquina de estados? Acho que não é feito para isso. Ele não faz input-output, então não teria nem como Não. ele Tipo, operar. a máquina, no caso de trade, ele não precisa, ele já recebe os dados prontos, brutos, ou melhor, já tratados, e faz a máquina de estado, tipo, uma máquina de estado pura, e tem um side effect lá de fora. O side effect só lê o estado da máquina e aí executa os trade, requisições e assim por diante. Estou dizendo, a máquina de estado, o Quint puro só, ele consegue operar em nanosegundos. Eu não sei se eu entendi bem como você está pensando em usar, mas, de qualquer forma, não. O Quint não opera em nanosegundos, ele não é feito para ser necessariamente performático nesse sentido. O que ele vai fazer é explorar todos o simulador, por exemplo, do Quint. Então, o Quint não roda primeiro, ele não executa, né? O que tu pode fazer é simular uma máquina de estados e ver várias possíveis execuções. Então, o simulador do Quint tenta fazer
essa simulação o mais rápido possível, né? Inclusive, a gente reescreveu ele em Rust agora para tentar ficar um pouco mais rápido, mas a gente ainda está melhorando e tal. Mas aí, como ele vai explorar todos os estados possíveis, isso demora. O simulador vai explorar o número ali de execuções possíveis. O TLC, por exemplo, ele explora todos os estados possíveis, demora pra caramba, geralmente, se você tem bastante estados. O Apache, ele consegue cortar alguns caminhos com a SMT-Solve, mas às vezes ele fica mais demorado. Então, assim, nunca vai competir com uma linguagem de programação se você está querendo fazer alguma coisa de alta performance para um caso específico. Não, é porque eu me lembrei, eu estava estudando sobre High Frequency Trade, que eu geralmente uso a máquina de estado em FPGA. Aí tem o circuito lógico em FPGA bonitinho. Aí sim, mas aí com certeza vai ser mais rápido que tá mais perto sim, do hardware, eu acho, né? Sim. Aí você tá falando que é uma máquina de estado, eu pensei, porra, se é uma máquina de... desculpa o palavrão, pensei, se é uma máquina de estado, então deve fazer isso daqui muito bem. Essa área. Não, é bem diferente de máquina de estados, que o pessoal de hardware, o pessoal de physicals, não, é mais a abstração mesmo. Tá, muito obrigado. Nada. Já, então a última pergunta, eu não sei se já foi respondida lá pela do Lucas, mas o Ricardo disse assim, completando a pergunta do professor Lucas, se não dá para gerar código, daria para gerar testes unitários? Eu acho que sim, os testes baseados em modelos, né, que eu estava comentando antes, são a melhor forma de testar código usando Quint. Talvez até tenha algumas outras alternativas, com geração mais direta de teste, mas os testes baseados em modelos, eles, basicamente, tu tem infinitos testes, tem quantos testes você quiser. Basicamente, o que tu tem que fazer, até tem um pequeno rascunho aqui, tá? Pro próprio exemplo do banco que eu mostrei para vocês mais cedo, né? Então, aqui eu peço pro Quint, olha, me gera 10.000 traces desse modelo aí do banco, 10.000 execuções diferentes. Pego com alguns dados aqui que me auxiliam, e eu tenho que, então, ele vai me gerar arquivos JSON com esses traces, aí lá da minha implementação, né? Minha implementação de um banco. Claro que aqui era um exemplozinho tosco, mas finge que eu tenho uma implementação do banco, eu vou lá e crio um teste. Lá no meu teste eu vou fazer parsing desses traces de JSON, que lá no Rush é super fácil de fazer. Então eu escrevo aqui um códigozinho só para ler os dados ali do meu JSON. E eu tenho que fazer o que a gente chama de harness code, código cola, código o wiring, assim, né? Tem várias palavras, mas é esse código aqui que vai ensinar como que a gente faz replay daquela execução, né? Então, eu vou lá, leio cada passo da minha execução e faço replay dela dentro da minha implementação. Então, se eu lá na minha execução vi que houve uma deposit action, eu vou pegar e chamar a minha função de deposit da minha implementação com o valor de depositor e o valor de amount aqui que eu tinha lá no meu trace. Então, eu vou ensinar aqui o meu teste, isso aqui é um teste em Rust, né? Tem aqui a tagzinha de teste. Ele vai pegar a sequência de passos que o Quint gerou para mim, e um por um eu vou reproduzindo ele na minha especificação e vou comparando. Então, ADD assertions, né? Então, vou comparando aqui o que eu quero comparar entre o estado. Então, tu não precisa gerar os testes em si, mas tu gera traces, e daí você faz um teste orientado a dados ali, né? Um teste orientado a dados que lê esses traces JSON, e daí tu só tem que escrever essa cola aqui, né? Esse códigozinho aqui uma vez, e você pode rodar quantos traces você quiser. Então, se você quiser gerar 1 milhão de testes, pode gerar. Se você quiser rodar na sua CI, lá no GitHub, né? No integração contínua, cada vez que você roda, de repente ele gera mais 1.000 casos. Então, ao longo do tempo, aí você vai acumulando mais casos de teste, conseguindo mais resiliência. Então, sim, para a parte de testes, existe mais essa conexão. Inclusive, eu falo sobre isso aqui no começo dessa página, tá? Como a pergunta fala aqui, né? Pergunta de $1 milhão, né? Como que a gente conecta as especificações com a implementação? Algumas pessoas acham que é gerando código. Eu falo que é em algum lugar. Mas o que a gente encontrou na prática, né? O que a indústria faz, não é só a gente não informa, mas as pessoas usando métodos formais da indústria, acham essas duas outras formas, que é o model-based testing e a validação de traces, né, que também comenta um pouquinho aqui nessa página. Não geração de código. Maravilha. Eu tenho umas pequenas perguntas aqui.
Você listou lá vários projetos que usaram Quint. Existe algum projeto que não está lá porque a empresa não pode falar? Se é que você pode falar isso. Os que eu sei estão todos lá, mas já veio muita gente me perguntar coisa de Quint, porque eu tenho alguns canais para você fazer perguntas, né? Você pode ir no Telegram, tem ali no nosso Zulip, no próprio GitHub, e já vi várias e várias pessoas perguntarem coisas, tipo, eu tô tentando fazer isso aqui, não consigo, ou abrindo até issues no postado do Quint, né? Tô tentando fazer isso, não deu certo aqui, não que as pessoas não estão conseguindo, né? Mas, encontrou um bugzinho, ou perguntando como fazer, e é um sistema que eu não sei, e o negócio não está público, né? Então, acho que muitas pessoas fazem... Acho que as coisas que eu estou envolvida, elas são públicas. E estão todas ali. Ou quase todas ali, eu acho. Tem uma até que tá faltando o link, que a gente está vendo se a gente pode deixar público, mas eu tinha colocado lá e tal. Mas acho que quase tudo que eu fiz está público, mas eu já conheço muitas pessoas, assim, que parecem, né? Está tentando fazer coisa com Quint, parecem estar fazendo, inclusive, coisas, assim, no mundo real, né? Não só brincando. E não sei nada sobre, né? Então tem várias coisas que eu não sei também. O que é bom. Certo. Então, mais duas. A outra é sobre a experiência do desenvolvedor com Quint. Você falou que, não, parece ser melhor do que o TLA mais para o desenvolvedor. Mas vocês não fizeram ainda nenhuma pesquisa confirmando isso, certo? Você acha que há espaço para fazer esse tipo de pesquisa? Daria para... Vocês se interessariam caso algum aluno de mestrado esteja escutando? Às vezes até talvez seja só um TCC, mas quero ver aqui, colocar 2 grupos aqui, um para especificar com Quint, outro com TLA+, e ver o que é que eles gostam mais? Eu acho que interessante, definitivamente já se passou assim pela minha cabeça, que isso seria uma pesquisa, um tópico de pesquisa válido, né? Sinceramente, não é uma preocupação que eu tenho, eu falo para as pessoas, a parte mais fácil de mostrar Quint para as pessoas é convencer que é melhor que TLA+, em termos de sintaxe, assim, né? Principalmente para programadores, né? Acho que não existe mas tem certeza que é mesmo? Como assim, sabe? Não tem muito isso. Apesar de que a gente tem que tomar cuidado quando fala isso, né? Como se a gente fosse falar, quando já chegou uma vez, alguém publicou algum blog post, alguma coisa, que falava assim, né? Quint é melhor que TLA+ para engenheiros. E daí veio o pessoal lá de TLA+ e falou, tem pesquisas comprovando isso? Não tem, né? Mas, assim, é um pouco é comum, é senso comum e muito na prática, assim, né? E para engenheiros mesmo, assim, sabe? Eu tive experiência de dar aula por 3 semestres de métodos formais e eu explicava tanto Quint quanto TLA+, os alunos tinham opção de usar ambas, tá? Então, eu observei muitas coisas na prática. A coisa mais interessante de todas foi que eu tive um aluno que tinha doutorado em matemática e estava meio que mudando de área para computação, e ele 100% queria fazer um TLA+, ele adora o TLA+, assim. E isso foi interessante para mim, assim, porque realmente é a notação de conjuntos que ele já está acostumado, notação ali de para todo, assim, S no conjunto tal que, né, essa coisa de filter e map, a gente pensa em filter e map escrevendo, né, a palavrinha map passando no lambda, escrevendo a palavrinha filter passando no lambda. Ele pensava em filter e map com notação de conjuntos. Então é muito interessante. Se eu falo, gente, se você é da matemática, não precisa mexer no Quint, assim, a não ser que você queira as partes da ferramenta, né, que não tem no TLA+, e tal, mas provavelmente você vai ficar bem feliz lá no TLA+, fica lá, é bonito. Eu gosto muito de TLA+, eu parei aqui por causa do TLA+, né, então eu gosto muito. Mas realmente, assim, para programador, para quem está mais acostumado a escrever map filter todo dia, não tem muito erro, assim, sabe? Mas eu acho que sim, seria interessante ter pesquisa, ajuda, né? É bom ter pesquisa, mesmo das coisas mais óbvias, é bom ter respaldo científico. E às vezes também alguém está procurando um tema, olha aí, já pode colaborar com vocês aí, tem uma brasileira na empresa, então é legal. E a última pergunta, essa é só assim, se você tem experimentado testar nesses chat GPTs da vida, me dá uma especificação em Quint, sai alguma coisa? O que sai faz sentido? Sim, a gente tem experimentado, acho que tem bastante vontade de fazer isso funcionar, né? O que a gente fez esse último mês, tá? Eu peguei a versão paga do ChatGPT e meu chefe pegou a versão do Claude. Eu tentei usar ali agora lançou o 5, eu não cheguei a brincar com o 5 ainda nisso, mas estava usando o O3 lá do ChatGPT e o Claude lá,
não lembro qual que é a versão que meu chefe estava usando. O Claude estava bem melhor, tá? O ChatGPT eu não estava conseguindo, inclusive tentei fazer um GPT especializado para o Quint e tal, não consegui fazer ele ser útil, assim. Ele saía muito da sintaxe e tal. Mas o Claude, o meu chefe conseguiu fazer umas coisas bem legais com ele, assim. A gente tá explorando, assim, não tem uma coisa aí. Ele, assim, né? Não sei se eu quero falar isso aqui, mas uma das minhas experiências ali com os alunos é que, como eu achava, assim, os LLMs são melhores para telhar mais do que para Quint, né? Ainda não são perfeitas, mas pelo menos naquela época que eu estava ensinando ali, com Quint, assim, quem tentou usar LLM se deu bem mal, assim. Acho que é natural porque é mais antigo. Sim, é mais antigo, tem mais base de exemplos, mas assim, acho que do ano passado para cá, sinceramente eu não uso muito no meu dia a dia, mas o que eu observei ali de alguns alunos que tentavam usar e tal, e de poucos experimentos, melhorou muito do ano passado para agora. Imagino que eles tenham adicionado bastante coisa na base de treinamento lá, com nossos exemplos. A gente tem bastante exemplos, né? Esses códigos, esses projetos que eu mostrei, são projetos reais, de fato, né? Algoritmos de verdade que usaram e quiseram especificações em Quint para, enfim, garantias e tal. Mas a gente tem também no repositório aqui a pastinha de exemplos, que tem exemplos toscos e exemplos legais. Então aqui a gente tem bastante material para treinar a LLM também, né? Também a gente não tentou ainda gastar um tempo de realmente pegar e botar tudo isso aqui numa LLM especializada e ver o que acontece e tal. Mas o Claude já sabe Quint, já dá para usar ele ok. O ChatGPT dá umas viajadas, o DeepSeek eu tentei também, achei ok, achei legal. Então, assim, tá andando pra lá, assim, também, né? Acho que daqui a pouquinho já tá bom, assim, que tô nessa impressão. Então, tem uma última pergunta aqui do Matheus, ele perguntou, você escreveu algum projeto em Elixir para fazer a leitura desse trace gerado pelo MBT, como você citou em Rust? Não fiz. Eu fiz em Rust, em C++, para os meus aluninhos, eu fiz uma versão em C++, e uma pessoa também fez em Java, esse amigo aqui. Esse cara fez uma versão em Java para um projeto aqui que ele estava tentando. Ó, tá até aqui, ó. Escreveu um blog post. Em Elixir, não fiz. Já fica a tarefa aí para o Matheus. Então, muito obrigado, Gabriela. Você colocou o link aqui, Jorge. Botei o link aqui que eu abri. Muito obrigado, Gabriela. Não sei se você quer deixar alguma palavra final, além das pessoas visitarem, conhecerem o Queen, bolarem exemplos. Não, eu queria agradecer de novo a oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre isso, então eu me passo um pouquinho. Peço desculpa se eu fui muito prolixa. Essa que eu realmente gosto bastante de falar sobre Quint. Então, se alguém aí já quiser convidar para outra coisa, também estou sempre aberta. E quiser me adicionar lá no LinkedIn, nas redes sociais, enfim, para conversar mais. Foi um prazer falar sobre Quint para vocês, principalmente aqui para a comunidade brasileira, e espero encontrá-los mais vezes. Obrigado. Os últimos comentários aqui no GitHub, tem um aqui no Google Meet, mas esse você consegue ler, né? O do Luiz Carlos Albuquerque. A-O-O-E Lorde escreveu, essa sessão de Model-Based Testing responde bem a minha pergunta. Obrigado, falou obrigado, então é o Lorde. E a Karina Rogia, é Rogia que fala, né? Rogia. Acho que sim. Acho que sim. Não deve ser Rogia, não soa mal. Não, brincadeira. Vai que a Karina Rocha. Ó, os alunos de métodos formais tentaram bastante. Eu acho que ela deve estar falando de usar o ChatGPT para gerar. Então, fiquei com um pouco de dó, que o pessoal falava, gente, podem tentar, assim, não tem nem como, né? O TLA+, ele funciona um pouquinho melhor, é isso que acabou complicando um pouquinho as minhas métricas, entende? Quantas pessoas escolhiam Quint, mas assim, quase todo mundo escolhia Quint, aí algumas pessoas tentavam telhar mais por motivos legítimos ou não. Okay. E a Karina disse que é a primeira, é Rogia. Roger, Tá legal. certo. Legal ver a Karina aí. O Sávio quer falar alguma coisa ainda? Levantou a mão? Ou foi... Foi sem querer, talvez? Mas, ok, só dizendo que para quem quiser se aprofundar nos assuntos do SE4FP, dia 23 de setembro, pela manhã, em Recife, lá no Mar Hotel, onde vai acontecer o CBSoft. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Dashbit, Erlang Solutions, Erlang Core Season Foundation, ao CBSoft, que nos permite o evento, né? A gente submeteu o evento e foi aprovado com o workshop. Essa live
Para quem estiver escutando agora no canal do Alexandre em Foco, nos canais, né? A gente publica no Alexandre em Foco, tanto no YouTube do Alexandre em Foco, uma versão editada, levemente editada, só tirar o comecinho e o final, e no Spotify, dá para ver com imagem, né? Os exemplos realmente vai ter que ser visto por esses canais aí. Não sei se você vai disponibilizar os slides depois, Gabriela. Se você disponibilizar, depois me passa o link. E se alguém quiser assistir as próximas palestras do Esquenta SE4FP ao vivo, aí tem um link lá no site do SE4FP. É só clicar lá em Esquenta. Boa tarde a todos e a todas, e até a próxima. Tchau, tchau.